nem tudo foi calmo desde a manhã, pois o casamento deveria acontecer hoje. A menina, que era a heroína da ocasião, por algum motivo, começou a se comportar estranhamente. Algumas horas depois, ela até derrubou acidentalmente uma caneca quente, embora tivesse sido avisada de que tinham trazido água fervente. O nome da dama era Rosanna Leilatin, e a partir daquele momento, ela guardou um grande e importante segredo para si mesma. O ponto central era que este corpo havia ido acidentalmente parar em outra pessoa, e ele não conseguia acreditar nisso. Nenhum dos empregados poderia imaginar que no lugar da senhora, havia agora uma garota completamente diferente. É claro que a heroína não tinha a intenção de admitir que havia assumido o corpo de outra pessoa antes do casamento, então a perplexidade nos rostos das empregadas era uma reação absolutamente natural às estranhezas da dama. Foi necessário um grande esforço para Rosanna fingir que não havia mudado seu comportamento, mas não importa o quanto a heroína tentasse, ela nunca conseguiu convencer completamente suas assistentes. Anteriormente, a dama não tinha nome, mas agora ela era a filha ilegítima do próprio Duque de Leilatin. Foi esse homem que decidiu trocar sua filha para ganhar conexões vantajosas com o Marquês de Gisela. As empregadas estavam bem cientes dos planos cruéis de seu mestre, mas ninguém se atrevia a interferir. Mas Rosanna já não era a garota quieta e submissa que se entregara ao casamento. Então o Duque, à primeira vista, notou uma confiança e força incompreensíveis em sua filha. Ao receber uma nova vida, ela não estava disposta a desperdiçá-la imprudentemente nos desejos de outras pessoas. Assim, a primeira coisa que ela fez foi cancelar seu casamento, que ela nunca havia pensado em concordar no passado. A heroína era uma guardiã do Império, e foi convocada apenas para vencer a guerra. Mas assim que o Império venceu novamente, a heroína foi enviada para dormir até a próxima batalha. Tal existência fútil, apenas em prol do Imperador, não poderia deixar de desagradar a grande guerreira. Mais do que qualquer coisa no mundo, a garota queria parar esse ciclo louco de convocações. Ela se feria ao constatar que liberdade pessoal e desejos nunca haviam existido em sua vida. Sendo uma heroína, a dama era forçada a seguir cegamente todas as ordens do governante atual. Então, de repente, a garota abriu os olhos, mas seu próprio corpo não lhe pertencia. Antes, não havia indícios de sangue ou gritos de terror ao redor, apenas o silêncio e a tranquilidade da propriedade. Apenas o reflexo no espelho podia dizer à heroína que, por algum motivo, ela havia terminado em outro corpo. A heroína lembrou-se de que essa garota tinha um destino triste devido ao seu nascimento ilegítimo. Não importava o quanto Rosanna tentasse fazer amizade com seu pai, tudo era absolutamente inútil. Querendo provar ao pai que era capaz de grandes coisas, Leilatin escolheu um casamento político para si, mas, mesmo essa decisão não conseguiu salvar a dama da morte. Quando ela pulou do penhasco por desespero, agora esse estúpido duque se apresentou à nova Rosanna, sem suspeitar que poderia matá-la. Mas a atual garota não precisava do amor do pai, porque ela só queria ser livre. Pela primeira vez em sua vida, a heroína disse algo que uma verdadeira dama Leilatin nunca teria ousado fazer. Agora, Rosanna estava prestes a desfazer seu casamento com o noivo que na verdade odiava. A reação do duque foi previsível, já que ele começou a agitar os braços em indignação, e desta vez, pela primeira vez, a garota sentiu dor intensa até mesmo com um leve toque. A heroína não esperava que seu novo corpo não suportasse quaisquer danos. Para se divertir, ela decidiu testar a resistência do duque para entender a paciência das pessoas. A força da dama era tão grande que, após apenas um momento, o homem estremeceu de dor. Foi assim que Rosanna deixou claro que não estava mais disposta a ser uma marionete nas mãos de outros. Leilatin nunca havia encontrado resistência da filha antes, então não conseguiu suprimir seu choque. Do rosto de seu pai, a heroína deduziu que ele não se atreveria a perturbá-la no futuro próximo. Fazia cerca de 10 anos desde que a grande guerreira foi selada pela última vez. E a garota não tinha ideia do que havia dado errado desde que se encontrou no corpo de uma aristocrata ilegítima. Mas mesmo assim, Rosanna estava encantada com as cores vibrantes deste mundo, que nunca tinha visto antes. Agora, ela finalmente recebia a liberdade tão esperada e poderia desfrutar tudo calmamente. Essa realização quase trouxe lágrimas aos olhos de Leilatin, mesmo que ela não pudesse se permitir estragar sua maquiagem. Enquanto isso, no salão principal, ninguém suspeitava que esse casamento na verdade não aconteceria. Os aristocratas discutiam alegremente os futuros noivos, sentindo simpatia apenas pela marquesa. Cada um deles queria se aproximar o máximo possível da família Giselian, conhecida por sua riqueza. De repente, as pessoas ouviram sobre a aparência inesperada de alguém, o que era proibido. Acontece que Rosanna havia corrido para o salão, pretendendo arruinar seu próprio casamento, mas a heroína foi involuntariamente distraída pela beleza daquele lugar, que nunca havia visto antes.
Nos rostos de alguns aristocratas, poderia-se ler leve perplexidade misturada com simpatia, mas isso não incomodava a dama, que estava acostumada a não prestar atenção nos outros. Leila Tin estava genuinamente feliz por ter conseguido encontrar todas aquelas pessoas em um só lugar. Ela viu que muitos não podiam esconder seus sorrisos, tentando não prestar atenção nela. Enquanto os aristocratas não entendiam o que estava acontecendo, a garota se sentia confiante. As damas nobres até se consideraram ofendidas, já que não estavam dispostas a esquecer o casamento. Somente agora, Rosanna anunciou que na verdade não haveria casamento. Como a garota esperava, suas palavras causaram grande perplexidade entre os aristocratas, que esperavam um desfecho diferente. As pessoas que estavam mais indignadas eram aquelas que poderiam ter se beneficiado enormemente dessa união. Mas ninguém poderia convencer Rosanna de que ela não tinha intenção de desperdiçar sua vida com coisas desnecessárias. Não importava o quanto as pessoas ao seu redor argumentassem, insatisfeitas com essa decisão, a dama nem se deu ao trabalho de prestar atenção nelas. Rosanna foi a única a cancelar seu casamento naquele dia, e assim ela se sentiu com todo o direito de fazê-lo. Os aristocratas ainda não perceberam que não poderiam mais influenciar essa dama de forma alguma, tudo porque a grande guerreira sabia melhor do que ninguém o quão covarde era o Duque Leighton. Ela não ouviu ninguém naquela sala porque o imperador não tinha poder sobre ela. Rosanna não pôde deixar de notar que parte da força de seu corpo anterior ainda persistia com ela. Por exemplo, a garota podia sentir a presença de pessoas a vários metros de distância, e ela era forte. Ela notou quase imediatamente que o noivo frustrado se aproximava dela pelo corredor. O rapaz se mostrou ainda mais feio em aparência do que nas memórias da filha do Duque de Leighton. A heroína não tinha a intenção de sentir pena desse homem que estava vendo pela segunda vez em sua vida, mas Alex não podia simplesmente desistir da garota, cuja união lhe traria muito, enquanto Rosanna mais uma vez perdia sua liberdade. O filho da marquesa estava adquirindo boas conexões pela primeira vez em sua vida. O rapaz enfrentava uma oposição tão óbvia de uma jovem tão nova. Ele não percebia a garota como uma rival digna, por isso até se permitiu gritar. Alex estava confiante de que o Duque Leighton não deixaria passar uma oportunidade tão boa de unificação. O filho da marquesa não tinha ideia de que a heroína não sentia o poder de seu pai sobre ela. Ao contrário, ela o lembrava mais uma vez da dissolução do casamento político. Não havia nenhuma pista de medo ou respeito nos olhos de Rosanna para o homem à sua frente. Tudo isso apenas enfurecia ainda mais o filho da marquesa, pois ele estava acostumado a que todos o elogiassem. E foi apenas dessa estranha garota que o rapaz nunca conseguiu obter uma relação digna dele. Alex não conseguia mais tolerar isso. Embora não lhe fosse permitido usar a força, de repente uma pessoa completamente diferente que passava por ali defendeu a filha do duque. Era o Duque Shaitan Varfos, que chamava a atenção para a injustiça ao seu redor. O rapaz desfrutava de popularidade e autoridade, embora fosse o filho ilegítimo do imperador. A garota estava muito mais atraída por seus belos olhos escarlates, que pareciam brilhar. Ao seu lado, o marquês imediatamente começou a parecer quase feio, embora tivesse uma aparência agradável. Rosanna estava inquieta pelo fato de não sentir a presença do duque, embora fosse sensível a essas coisas. Para a surpresa de Leighton, Alex começou a tremer de excitação e medo, incapaz de esconder suas emoções. Poucas pessoas ao redor de Shaitan podiam permanecer calmas, pois sua aura era tão opressora e desta vez Varfos estava claramente mal disposto em relação ao filho da marquesa. Alex não esperava que um homem tão rico e famoso realmente aceitasse o convite de casamento. O resultado de seu comportamento descuidado foi o desagrado do duque, que afinal de contas era uma pessoa perigosa. A casa Leighton estava intimamente ligada ao imperador, então Shaitan estava furioso. Portanto, Varfos não tinha o direito de ignorar tal comportamento, mesmo vindo de um aristocrata. Alex se sentiu completamente humilhado em apenas alguns momentos, como se não tivesse eloquência. Mas o rapaz entendia perfeitamente o quão perigoso era contradizer um parente do próprio imperador. Portanto, Gisela não se atreveu a dizer mais uma palavra contra Shaitan, mas rapidamente saiu correndo. Mas em vez de gratidão, Varfos ouviu que deveria agradecer à dama. O rapaz não entendia, de forma alguma, o trem de pensamentos da garota que ele acabara de salvar do seu noivo irritante, mas a heroína se lembrou de que o duque não era bem visto pelo imperador e que esse casamento o fortaleceria. Assim, ficou claro que a dissolução do relacionamento entre Gesselius e Leighton era apenas vantajosa para a família Varfos.
Os pensamentos da heroína eram fundamentalmente diferentes do que outras damas poderiam ter dito em seu lugar. Portanto, era muito mais difícil para o Duque encontrar palavras que fossem delicadas o suficiente para ela. A única coisa que o salvou da conversa foi que seu pai queria ver seu filho, que havia retornado recentemente da guerra. Chaitan tinha maneiras tão boas que parabenizou Rosanna pela rescisão do noivado. O rapaz viu que a garota não estava nada triste com isso porque não queria um casamento. Com seu comportamento, Varfus deixou uma boa impressão sobre a dama, que ocultava sua identidade. Ela sabia que o governante já deveria ter notado seu desaparecimento, mas escolheu uma tática de esperar para ver. Enquanto isso, o imperador estava furioso e destruindo tudo ao seu redor porque havia perdido a grande guerreira. O homem estava em profunda desespero porque podia fazer pouco sem um herói obediente ao seu lado. O governante nunca teria deixado a garota ir se não a tivesse perdido acidentalmente entre as pessoas, e agora nem mesmo suspeitava que a heroína havia acabado no corpo da filha do Duque de Leighton. A garota teve que se conformar com o fato de que seu novo corpo tinha quase nenhuma força física. Enquanto isso, seus sentimentos ainda eram tão intensos quanto em sua vida passada durante as guerras. Nem tudo era tão simples na vida da dama porque ela tinha que preservar de alguma forma a liberdade que havia recebido. Rosanna sabia que precisava romper o selo para que ninguém mais a controlasse, mas a heroína sabia muito pouco para lidar com esse problema sozinha. Antes, a garota não tinha tempo para pensar sobre quem ela era antes e de onde vinha essa força. Cada vez que a grande guerreira era chamada de seu sono eterno, era apenas durante algumas batalhas, e a única tarefa da dama era a vitória, sem a qual ela não poderia retornar do campo de batalha. Mas ela não sabia nada sobre os eventos de 10 anos atrás, onde houve uma luta contra um dragão, e apenas o Duque poderia esclarecer essa questão porque recebeu muitas informações do governante. Aos olhos de Rosanna, esse assunto não exigia demora. Embora o homem estivesse atualmente descansando na sala, tudo indicava que nada impediria a heroína de alcançar seus objetivos em qualquer empreitada. O pai suspeitava que sua filha um dia deixaria de obedecê-lo. Portanto, não ficou surpreso. A dama imediatamente se interessou pelo fato de que a mão direita do Duque ainda estava enfaixada devido a uma lesão. Ela se lembrava claramente de ter apertado firme aquela mão em particular. Aquele tempo poderia ter sido a causa da dor que Layla poderia dedicar um pouco de tempo à sua filha, a quem não notara por muitos anos, e Rosanna ia fazer de tudo para descobrir sobre o esquadrão enviado para lutar contra o dragão. Ela esperava que com seus amigos seria capaz de quebrar o selo do grande guerreiro muito mais rápido. A menina estava apenas feliz por ter a oportunidade de conversar com os amigos, mas a senhora não esperava que todos aqueles cavaleiros acabariam mortos durante a batalha. Apenas Varfius foi capaz de voltar daquela batalha, o que rendeu a admiração da duquesa Layla por muito tempo. A heroína não conseguia acreditar que todos os seus amigos morreram no campo de batalha há 10 anos. Ela achava que a reunião deles já era um feito concretizado, mas as coisas se mostraram diferentes. O mais terrível era que o Duque se recusou a revelar qualquer detalhe sobre esse assunto. Então Rosanna não conseguiu descobrir o que exatamente aconteceu com o esquadrão de cavaleiros que estava tão próximo do seu coração. Por mais triste que a senhora estivesse, desta vez ela teve que abrir mão da busca pela verdade. Enquanto isso, a reação do Duque sugeria à garota que algo estava errado sobre essas mortes. Foi nesse exato momento que a heroína ouviu sobre a chegada de um visitante não convidado em sua propriedade. Rosanna só queria conhecer o Duque Varfius, e ele mesmo veio à sua casa. Antes que alguém pudesse impedi-la, a garota correu o mais rápido que pôde, em direção à sala de estar. Ela entendia que se não chegasse a tempo, não poderia conversar pessoalmente com essa pessoa importante, mas somente Chaitan poderia contar o que aconteceu com os outros cavaleiros na batalha. Por isso, a senhora não hesitou, pois a oportunidade de descobrir a verdade estava apenas a uma questão de distância. De repente, o próprio Duque perguntou se Layla Tin tinha algo a ver com o selamento do Dragão Negro. Mais do que qualquer coisa no mundo, a heroína temia que esse cara de sangue imperial pudesse reconhecê-la. Portanto, ele poderia se tornar um problema para a senhora que precisava ser urgentemente resolvido. Mas aconteceu que o Duque não tinha suspeitas sobre outra alma no corpo de Rosanna. Em vez disso, ele notou que na companhia dela, a voz em sua cabeça se tornava mais silenciosa. Somente ao tocar a mão da garota é que a maldição do dragão parou de funcionar no rapaz. A heroína nunca tinha ouvido falar de um selamento que tivesse propriedades tão terríveis antes. Agora Chaitan precisava do apoio de Rosanna, pois ela tinha um efeito curativo sobre ele. Os dois tinham muito a conversar um com o outro por causa das nuances de suas vidas, mas os guardas já estavam batendo na porta, então o casal teve quase nenhum tempo para conversar. Por mais que a senhora quisesse ficar, ela seria expulsa imediatamente após a porta trancada ser aberta. Mas Layla Tin já havia aprendido que o Duque realmente precisava de qualquer proximidade com
ela. Embora o rapaz não soubesse os motivos, ele realmente se sentia melhor quando estava perto da garota. E desse homem, a heroína precisava da realização de qualquer um de seus desejos no futuro. Esse cenário era muito perigoso para Chaiten. Apesar de suas dores de cabeça constantes, restavam literalmente apenas alguns segundos antes que a garota fosse expulsa da sala. A ideia de um beijo veio à cabeça de Rosanna, que poderia ajudá-la nessa situação. Com isso, ela pretendia selar o acordo com Varfios para que eles se ajudassem no futuro. E o rapaz cedeu às provocações de Lailatin porque precisava dessa união muito mais. Assim, os servos pegaram os dois aristocratas em um momento íntimo que ninguém suspeitava. Rumores sobre um beijo entre Rosanna e Chaiten se espalharam rapidamente entre muitos aristocratas. Ninguém poderia perder a oportunidade de falar sobre algo assim. Então a informação chegou ao imperador. Todos os jornais gritavam sobre a possibilidade de um caso amoroso secreto entre Lailatin e Varfios. Naturalmente, o pai da senhora não poderia ignorar um rumor tão barulhento que abalava todo o império. Rosanna se comportou bem diante do duque, que decidiu ensinar-lhe como se comportar. Por mais que o homem tentasse, nenhuma gota da consciência necessária despertou na moça. Mas Leloton não poderia deixar um incidente como aquele sem atenção, então ele bolou uma punição para sua filha. Ele não tinha ideia de que a prisão domiciliar não trazia nenhum inconveniente para a heroína reencarnada. Durante a conversa, a garota notou que seu pai ainda usava uma atadura no braço, mas parecia a ela que conseguia lidar com o poder que herdara de sua encarnação anterior. O pai não queria admitir o fato vergonhoso de que havia machucado a mão por causa de sua própria filha, então contou a todos ao seu redor que se feriu acidentalmente no dia do seu casamento devido ao estresse. A heroína não contradisse o homem que desesperadamente tentava preservar seu orgulho e honra. Como resultado, o duque rapidamente voltou à questão do que sua filha tinha feito com Barthez. Ele não conseguia aceitar o fato de que a senhora havia se tornado amiga do homem que se opôs ao príncipe herdeiro. Então, quanto mais a garota se defendia, mais ela irritava seu pai agressivo. O que Layla mais temia era que o imperador deserdasse sua família por causa dessas fofocas, mas isso não fazia parte dos planos de Rosanna. Quando ela entrou em uma aliança com Chaiten, a garota sabia que o governante definitivamente a procuraria, pois não deixaria seu herói escapar. Então ela precisava quebrar o selo antes que o imperador a convocasse para servir. Agora, o grande guerreiro estava escondido na casa que era mais próxima do governante, mas qualquer fofoca forte poderia destruir essa conexão, o que preocupava o Duque Lilaton. Mas todas essas nuances não incomodavam Rosanna, que simplesmente queria liberdade para si. Então, ela não estava disposta a parar, não importando o quanto ela incomodasse seu pai no processo. O homem procurava desesperadamente uma maneira de evitar a ira de sua majestade, e a garota ofereceu que ele a desse em casamento a Barteias, o que teria irritado ainda mais o imperador. Não era apenas a senhora que ainda se lembrava do acordo que foi selado com um beijo apaixonado. Chaiten ainda não conseguia superar o que aconteceu, pois era cauteloso por perto de senhoras. E agora, em vez de trabalhar com seus pensamentos, ele constantemente voltava às ações estranhas de Rosanna. Seu assistente não conseguia entender a razão das esquisitices do cavalheiro, mas tentava apoiá-lo à sua maneira. Mas o garoto não estava nem um pouco sobrecarregado com isso. Que o imperador, afinal, não veio encontrar seu filho. Ele estava muito mais preocupado com o beijo que foi realizado a pedido da filha do duque. Paul era considerado um mestre em assuntos amorosos, já que tinha uma esposa amada há muito tempo. Mas mesmo ele não esperava que o amor um dia superasse seu severo e frio mestre. O rosto do assistente mostrava que ele estava ansioso para contar a todos ao seu redor sobre essa notícia. Mas Chaiten confessou a Paul sobre o beijo apenas porque o cavaleiro não era do tipo que falava. Ele mudava radicalmente, apenas quando se tratava de sua amada esposa e do trabalho. E agora, ele tinha certeza de que a dama tinha sentimentos pelo duque. Caso contrário, por que ela teria desejado um beijo? O assistente era pessoalmente a favor de Varfeios não perder essa maravilhosa oportunidade. O rapaz estava em uma posição difícil, pois seu artefato estava sendo gradualmente destruído, e a voz do dragão selado ficava mais forte a cada dia devido ao despertar de seu poder. Apenas Rosanna, com sua mera presença, removia todos os efeitos negativos da maldição do duque. Então Varfeios não tinha dúvidas de que precisava dessa estranha filha do duque de Lailatin. Enquanto isso, a heroína sofria de tédio, já que passava seu tempo sem direção no jardim. Anteriormente, a garota não tinha nem tempo para descansar adequadamente após uma batalha, e agora ela passava seus dias admirando a natureza e comendo comidas deliciosas do melhor chefe da propriedade. Mas a heroína não tinha ideia de que as criadas ainda riam dela. As assistentes se divertiam assistindo a dama
dama incapaz de abrir sozinha o pote de geleia, e antes tudo realmente era assim. Mas agora Rosana tinha poderes incríveis. Nenhuma das criadas esperava que a dama lidasse facilmente com o pote em questão de segundos, mas elas esperavam um espetáculo divertido, o qual não estava destinado a acontecer no final. Infelizmente para suas assistentes, a heroína percebeu sua reação, estranha após abrir a geleia. A garota frequentemente esquecia que, por causa de seu status, não deveria fazer nada com suas próprias mãos. Levou muito tempo para a dama se acostumar ao fato de que todos ao seu redor eram obrigados a cuidar dela, até os menores detalhes. Desta vez, Rosana se recuperou a tempo e permitiu que a criada abrisse o pote para ela. A assistente ficou confusa com o estranho comportamento da dama, que não parecia ela mesma, mas a criada ficou ainda mais surpresa porque não conseguia abrir o pote de geleia há algum tempo. A heroína observou em silêncio as tentativas da criada de corrigir a situação, mas a dama não tinha muita paciência, então exigiu que a geleia fosse devolvida a ela. A assistente decidiu que Rosana havia fechado o pote propositalmente mais apertado para zombar dela. Ela não conseguia acreditar em seus olhos quando a moça abriu a tampa novamente com a mesma facilidade, e a grande guerreira, como se nada tivesse acontecido, começou a degustar a deliciosa comida. Se a verdadeira Rosana estivesse em seu lugar, ela certamente teria feito um escândalo sobre isso. Mas a heroína não pensou em ficar indignada porque comeu bem e agora estava pronta para sair para uma caminhada. Não importava quanto tempo passasse, a moça ainda apreciava feliz o lindo jardim. Mas desta vez, algo estava diferente, porque um pequeno pintinho caiu acidentalmente de uma enorme árvore. Apenas graças a seus reflexos de seu corpo anterior, a garota conseguiu pegar o pássaro a tempo, mas mais um pouco, e o pintinho não poderia ter sido salvo após cair de tal altura. Não foi difícil para a garota encontrar o ninho ao qual o pintinho caído pertencia. Ela sentiu que tinha força suficiente para ajudar o bebê a voltar para casa. Qualquer amiga de dama teria pedido assistência sobre isso, mas a heroína estava acostumada a resolver tudo sozinha, então subiu bravamente na árvore, sem pensar nas consequências que isso poderia causar. Literalmente, em poucos minutos, Rosana atingiu a altura necessária onde o ninho estava localizado. Durante todo esse tempo, o pintinho tremia de medo porque não entendia que estava sendo devolvido para casa, mas instantaneamente se animou assim que sentiu a presença de sua família de pássaros. A aventura da garota não terminou ali, pois havia uma boa vista da árvore. A dama estava sempre interessada em observar o império pelo qual havia lutado tanto, e agora a moça podia examinar um grande número de edifícios que estavam claramente visíveis. No entanto, a paz ao redor da moça não durou muito, pois logo foi descoberta por suas assistentes. Rosana não tinha ideia de quanto alvoroço surgiria apenas por ela estar sentada na árvore. Todas as criadas entraram em pânico e começaram a procurar pessoas que pudessem ajudar sua senhora a descer. A moça sempre pensou que pessoas comuns podiam subir em árvores, independentemente de seu status, mas a reação de seu pai e seu séquito sugeriu à dama que seria melhor se abster disso. Quando o duque viu sua filha lá em cima, ficou verdadeiramente horrorizado, pois ela estava em perigo. A situação se tornou tão tensa que a heroína fingiu que não conseguia descer da árvore, mas em uma vida passada, levaria menos de alguns segundos para a garota fazer tal descida. Mas agora ela foi forçada a se justificar a seu pai por esse comportamento estranho. Rosana nunca conseguiria entender por que o duque estava bravo com ela por tal atitude. As criadas também se meteram em problemas, pois não acompanharam as travessuras da jovem senhora a tempo. As garotas não podiam dizer nada em sua defesa sem serem demitidas por seu erro. As criadas se encontraram em uma situação difícil, pois não tinham para onde ir naquele momento. Inesperadamente, a heroína, que odiava tal injustiça, defendeu suas assistentes. A garota viu que as criadas estavam simplesmente repetindo a atitude de seu pai, que era ignorar sua filha. O duque sentiu vergonha da dama, a quem realmente não prestou atenção todo esse tempo. Então a atitude dos servos e seus ritos não surgiram do nada, como poderia se pensar. Eles viam como o mestre tratava sua filha e repetiam suas ações exatamente. Lailatan não tinha nada a dizer em resposta à garota, porque ele havia negligenciado seus deveres todo esse tempo. Rosana foi criada sozinha, nunca recebendo amor de seu pai. O fato de ela ser uma criança ilegítima estava firmemente enraizado até mesmo na cabeça da heroína. Portanto, a dama fez tudo.
Para garantir que as pobres donzelas não fossem punidas por ela, a grande guerreira adorava dar uma segunda chance a todos, mesmo que não fosse merecida. O duque assistia surpreso à sua filha, que pela primeira vez em sua vida parecia um adulto para ele. Apesar de estar sob prisão domiciliar, a dama ainda conseguiu sair do seu quarto naquela noite. As ruas ao seu redor pareciam opressivas e impiedosas, apesar de sua aparência festiva durante o dia. A menina tentou esconder sua identidade, porque não tinha direito de estar naquele lugar, mas não pôde deixar de notar quanta decadência estava contida no império que parecia belo desde os tempos antigos. Todos os imperadores dependiam da força do herói e o convocavam para cada guerra, mas todos os governantes ignoravam o fato de que as pessoas comuns estavam sofrendo com batalhas sem fim. Novamente, a menina ouviu gritos de socorro que ninguém escutava. Neste beco escuro, uma garotinha foi atacada por uma multidão de bandidos que queriam tirar seu último dinheiro para comida. Os meninos não prestaram atenção às lágrimas do bebê porque também precisavam de algo para comer, mas seus ganhos eram tão pequenos que mal poderiam alimentar uma pessoa. A menina tentou com todas as suas forças defender seu dinheiro, que precisava para alimentar seu pai, mas os bandidos estavam cegos à compaixão e à piedade, preferindo continuar tirando o último. Eles não tinham medo de demonstrar sua força, já que ninguém poderia resistir a eles, de qualquer maneira. Mas dessa vez, a heroína estava por perto. Então ela se posicionou a favor da garotinha. Até Rosana podia ver que os bandidos estavam cobrando dinheiro demais das pessoas pobres. O líder não levou a garota a sério, que parecia frágil e débil em aparência. No entanto, por alguma razão, ele não conseguiu nem mover a mão que ela agarrou. Enquanto seus companheiros o incentivavam, o homem afundava mais e mais no abismo do medo e do desespero. Não era a primeira vez que a grande guerreira se deparava com o fato de que suas habilidades eram inicialmente subestimadas, mas no final, toda pessoa impudente rapidamente perdia, sucumbindo a uma força maior. O líder da gangue não conseguia aceitar sua estúpida derrota porque seus assistentes eram mais fortes. Em sua equipe, havia um homem que nunca havia perdido uma briga de rua antes, mas Rosana nem mesmo ouviu as palavras desse cara, que lhe parecia irritante. Como resultado, o bandido azarado desmaiou antes mesmo de bater a cabeça no chão. A dama deixou claro que nenhum dos atacantes seria capaz de derrotá-la, por mais que tentassem. Assim, em apenas alguns minutos, a heroína trouxe ordem a uma das ruas mais brutais da cidade. Daquele momento em diante, os bandidos nunca mais concordariam em roubar pessoas por medo da morte. Os meninos se lembraram bem dessa breve lição, pois tinham planos de vida a longo prazo. Enquanto todos os bandidos eram espancados, Rosana apenas esticou levemente seu pulso. Por causa disso, nenhum dos adversários sequer pensou em atacar a menina de aparência frágil novamente. A grande guerreira frequentemente salvava civis, mesmo lutando pelo imperador, mas em tais momentos ela se alegrava por sua força, pois podia fazer mais do que apenas matar no campo de batalha. A heroína viu quão importante seu apoio era para as pessoas, e, portanto, se esforçou ainda mais. Mas, como em sua vida anterior, ela não estava disposta a revelar seu nome para evitar o início de rumores. Em vez disso, a dama pediu à menina que crescesse para ser uma pessoa bondosa e compreensiva, apesar de sua pobreza. Rosana esperava que até mesmo um cidadão salvo pudesse mudar muito no império. Ela ficou encantada com os sorrisos sinceros nos rostos das pessoas que normalmente apenas choravam e estavam tristes. No entanto, ela não podia ficar para sempre com o bebê, que teria que se salvar. Mas as sementes da esperança foram plantadas bem fundo na alma da menina, e ela não estava disposta a desistir mais. Ao ver a confiança que surgiu no rosto da garotinha, Rosana também sorriu. Na manhã seguinte, a heroína teve uma reunião com o duque, que havia ouvido sobre sua história com a árvore. O rapaz não conseguia acreditar que a nobre dama havia subido em uma árvore alta. Por alguma razão, pela primeira vez em sua vida, ele conheceu uma aristocrata que era tão imprudente consigo mesma. Mas a própria heroína estava muito mais interessada em como a maldição havia afetado o duque nos últimos dias. Shaitan tinha vergonha de admitir que aquele beijo o havia salvado por toda a semana. A menina não fazia ideia do quão forte era sua influência sobre o rapaz. Em vez disso, a dama percebeu que Varfeios havia ficado vermelho novamente e atribuiu isso à sua saúde fraca. Ela só poderia ajudar Shaitan com seu toque, então o efeito rapidamente se dissipou. Mas, pelo menos na companhia de uma garota, a capacidade do rapaz de pensar claramente foi totalmente restaurada. Mas mesmo isso, não ajudou o duque a pensar com antecedência que a dama
não estaria sempre por perto. Mas se algo acontecesse a ela, então Varfios seria forçado a sofrer novamente com a dor. O garoto havia encontrado recentemente a intensificação da maldição, então não havia concebido nenhum plano. Ele teve a sorte de encontrar Rosanna, mas seu encontro ainda ajudava apenas temporariamente. Naquele momento, pensamentos completamente diferentes estavam girando na cabeça da menina, que decidiu expressar. A heroína estava curiosa para saber como o Duque estava se sentindo agora. Então fez essa pergunta a ele. A mente de Shaitan imediatamente se voltou para a certeza, e seu pensamento de que Rosanna estava apaixonada por ele. Mas o rapaz não estava emocionalmente preparado para algo assim, já que não havia resolvido seus sentimentos. Como um verdadeiro cavalheiro, ele tentou fazer tudo para que a garota se sentisse bem, mas o Duque não tinha ideia de que, desde o início, Layla estava preocupada com seu bem-estar. A dama não pensou em amor porque estava apenas preocupada com a saúde de seu novo conhecido. Varfeios não esperava que ficaria desapontado com esse estado tão independente das coisas. No entanto, Rosanna estava decidida a interpretar o papel de um casal para que pudesse continuar a tratar o Duque. Varfeios não suportava mais essa confusão em sua cabeça, pois havia se enganado sobre a dama. O garoto mal conseguiu esconder seu rosto envergonhado, que provavelmente estava muito vermelho de emoção, então hoje ele não conseguiu conversar mais um pouco com a filha do Duque. Rosanna nem teve tempo de dizer algo ao rapaz antes que ele saísse correndo, como se tivesse visto alguém. A garota admitiu completamente essa possibilidade, já que Chaiten há muito havia atingido a idade de se casar. Um pouco depois, a dama ficou triste apenas porque não havia conseguido perguntar a Varfeus sobre a coisa mais importante, mas ela realmente queria saber o que havia acontecido com seus amigos durante a batalha com o dragão. O que mais incomodava a senhorita era que ela ainda não conseguia sentir a presença do Duque. A heroína não teve a chance de passear pelo jardim por muito tempo, pois uma empregada veio correndo até ela com uma mensagem urgente. Descobriu-se que a filha do Duque tinha um convidado aguardando na sala de recepção, e ela imediatamente pensou em Shaitan. Esta era uma excelente oportunidade para a dama finalmente fazer ao rapaz as perguntas que a atormentavam, mas acabou que não era Varfeus quem estava sentado na sala de estar, pois ele já havia saído há muito tempo. A última coisa que o grande guerreiro queria no mundo era encontrar o próprio príncipe, herdeiro. O rapaz era narcisista o suficiente para exigir uma atenção não merecida da Lady Joseph, que, tanto em maneiras quanto em aparência, se parecia muito com seu pai no trono. Durante toda a sua vida, a heroína foi prisioneira do selo, que era controlado pela família imperial. Cada governante subsequente manteve o grande guerreiro na linha curta, e Joseph não foi exceção, pois planejava contar com o herói para tudo durante seu reinado. A garota estava tão imersa em pensamentos que não percebeu a presença do príncipe na sala de recepção, mas esse homem era um dos poucos que poderiam saber que sua alma havia se mudado para este corpo. Nesse caso, Rosanna não teve escolha a não ser matar esse cara perigoso. Os segundos pareciam minutos para a garota que não sabia o que deveria fazer, e o príncipe de repente declarou que viera retirar o que lhe pertencia desde o início. No entanto, a dama não tinha ideia de que Joseph estava falando sobre casamento, pois ele não revelou isso a ela. Ao ouvir isso, Rosanna perdeu completamente o sentido de conversar com o futuro herdeiro. Parecia-lhe que a razão para o encontro deles seria precisamente porque o rapaz revelaria sua identidade, mas Joseph não era forte e inteligente o suficiente para perceber a alma de uma heroína na dama. Portanto, como um homem comum, ele sonhava em se casar com uma garota digna. O estranho fluxo de pensamentos do príncipe acalmou um pouco a heroína, e ela conseguiu pensar com calma. Somente agora, Rosanna percebeu que não teria conseguido se livrar do cara sem que outros notassem. Joseph era uma pessoa muito proeminente para seu desaparecimento passar despercebido. Como futuro herdeiro, o menino frequentemente se comunicava com outras pessoas por meio de manipulação, mas a heroína o lembrava como uma criança muito pequena, então não o levava a sério. Parecia estranho para ela que Joseph, que antes mal escrevia, agora falasse com ela de forma rude. As intenções de Joseph estavam escritas em seu rosto, pois ele estava com ciúmes do relacionamento da dama com o Duque Varfeus. Mesmo que Rosanna não conhecesse o rapaz antes, ela ainda conseguiria adivinhar seus sentimentos. É claro que a heroína não tinha intenção de trocar Shaitan por esse herdeiro arrogante e insolente. Como resultado, a garota irritou tanto o príncipe que ele atirou a preciosa caneca nela. No entanto, o grande guerreiro não teve dificuldades em pegar o objeto no ar. Era a primeira vez na vida que Joseph havia experimentado uma reação tão boa de outra garota. Rosanna mesmo não percebeu este gesto, pois estava agindo inteiramente por reflexo. Tais habilidades merecidamente causaram preocupação no príncipe, porque ele não sabia como reagir. A dama não poderia perder uma boa oportunidade de zombar do herdeiro estúpido. Embora a senhora dissesse com um sorriso que agora jogaria a caneca como vingança pela reação do
príncipe, o rapaz claramente sentiu a aura incrivelmente opressiva que emanava de cada célula da garota. Assim, Joseph ficou seriamente assustado, mesmo que parecesse muito mais forte que a filha do duque. Rosanna ficou até chateada com quão gentil e estúpido seu interlocutor era. Ela não tinha intenção de causar nenhum dano ao herdeiro, pois isso teria consequências. Mas tudo mudou assim que o rapaz mencionou que chamaria o herói para ajudar. Rosanna estava convencida de que o grande guerreiro era apenas um fantoche nas mãos de seu pai. Como resultado, a raiva tomou conta da mente da dama e ela quebrou a xícara. Embora a tenha jogado para o lado, o príncipe não teve nem tempo de notar como a caneca voou ao seu lado, pois a velocidade foi enorme. Isso novamente deixou claro para ele que Rosanna possuía algum tipo de habilidades fenomenais. Naquele momento, a heroína não pensou nem um pouco que estava contradizendo o próprio herdeiro do trono. Ela tinha certeza de que o imperador não conseguiria convocar sua alma nos próximos tempos, mas o rapaz não conseguia admitir que estava apavorado pela doce e fraca garota. Afinal, tudo isso levaria as pessoas ao seu redor a duvidar da confiabilidade do herdeiro. Por mais que as mãos do príncipe tremessem de ressentimento e desapontamento, ele compreendeu que a dama estava certa. Não era plano de Rosanna humilhar completamente Joseph, embora ela não gostasse dele de forma alguma. Graças ao seu olfato, a dama ouviu outra pessoa se aproximando deles com antecedência. Era o Duque Leighton, que acabara de saber da chegada do próprio herdeiro do imperador. O homem imediatamente notou que havia apenas uma caneca na mesa, o que era uma quebra de etiqueta. Ele não podia acreditar que sua filha tivesse pedido chás empregadas apenas para si, mas na verdade, a heroína simplesmente conseguiu quebrar uma das canecas que continham chá. O Duque Leighton ficou horrorizado ao perceber que seu amado e caro conjunto havia se quebrado tão rapidamente. Ele imediatamente percebeu que sua filha, que se mostrara má, estava definitivamente envolvida nisso. Rosanna não sentiu nenhum arrependimento por ter conseguido assustar o pobre príncipe, mas o duque não estava do lado da garota, pois temia perder o apoio do imperador. Embora, segundo a heroína, fosse o príncipe que primeiro começara a se comportar mal, o duque não sentia mais a mesma raiva em relação ao príncipe como sentia em relação à sua filha. Nunca antes Leighton havia sido forçado a repreender um adulto, para quem o trono era destinado. Por isso, ele temia que Joseph ficasse irritado por causa das desagradáveis palavras da garotinha. Pela primeira vez em muito tempo, a dama sentia-se realmente patética em relação ao próprio pai. O que mais irritava a senhorita Most era o fato de que o duque não conseguia ficar sozinho com o rapaz. Ele se agarrava à filha com todas as suas forças, apenas para não ter que suportar a responsabilidade da conversa sozinho. Rosanna lê facilmente todos os truques do pai, portanto era fácil para ela resistir a eles. Ela compreendia perfeitamente que reeducar o duque levaria muito tempo. A única coisa que a dama não sabia era que o imperador não dizia nada ao filho sobre o herói. Aconteceu que o governante estava tentando esconder sua fraqueza do herdeiro para preservar o trono. O grande guerreiro sempre foi apenas um brinquedo nas mãos de sucessivos imperadores, e a única coisa que impedia a garota de matar era o selo que controlava toda a sua vida. Mas o corpo atual estava tão fraco que a senhorita poderia se machucar a qualquer momento. A única coisa que salvava Rosanna era que agora ela tinha verdadeiros aliados, que não estavam dispostos a traí-la. Tratava-se do Duque Varfalls, pois ele precisava da dama ainda mais do que ela precisava dele. É por isso que a heroína estava certa de que o rapaz nunca poderia traí-la. Assim, a garota iria fazer bom uso de tal pessoa ao seu lado. Mas devido à punição do pai, a dama não poderia visitar Chaitan sozinha no futuro próximo, então não conseguia pensar em nada melhor a fazer do que mandar sua criada para a propriedade Varfalls. O único erro da dama foi que a assistente não estava mentalmente preparada para tal viagem. Essa garota claramente não pensou que teria que completar uma tarefa tão difícil. Nos olhos de Rosanna, a criada poderia ter feito mais em agradecimento por tê-la salvo de ser demitida, mas a assistente agiu como se tal tarefa fosse completamente impossível para ela. A dama nem pensou em desesperar-se tão rapidamente, porque tinha um plano caso essa garota não concordasse em ajudar. Ela tratava todos os criados com simpatia, pois para eles, o Duque Lelatin agora era uma grande autoridade. Portanto, a senhora recompensou a criada com uma decoração cara, mesmo que ela não tivesse concordado em ir à propriedade Varfalls. Rosanna ainda não via necessidade nesses itens, que na verdade não usava, enquanto a criada teimosamente não conseguia entender o que deveria fazer com todos esses itens caros. A heroína estava certa de que sua assistente não seria capaz de recusar um presente tão precioso. Até o duque nunca mimava seus criados, com coisas tão caras e bonitas. E de fato, apenas um segundo depois, a criada concordou em ir à propriedade Varfalls. A dama ficou impressionada
impressionada com a rapidez com que sua assistente tomou seu lado, rejeitando mentalmente o Duque. O nome dessa garota era River, e de agora em diante ela era fiel à sua generosa e bondosa senhora. Assim, Rosanna pôde fazer o que quisesse na presença da criada sem medo de fofocas. Como uma pequena vingança, a dama pediu para comprar novas joias e descontar todo o valor no Duque. Parecia-lhe que mesmo isso não seria suficiente depois do que seu estúpido pai a fizera passar, e River estava pronta para cumprir qualquer pedido da senhora, por mais inacreditável que parecesse. Rosanna não sentia pena alguma de seu pai, que agora teria que gastar muito dinheiro. Ela apenas olhava as joias com surpresa e via que algumas delas eram verdadeiramente caras. Um pouco depois, a heroína novamente se deparou com rumores que as criadas estavam espalhando livremente. As assistentes não hesitavam em falar perto da senhora, uma vez que quase não a respeitavam, mas a dama em si gostava de jogar o jogo de acordo com as regras, que ela encontrava figuras nas nuvens. A garota estava tão absorta em seu trabalho que não prestava atenção a ninguém ao seu redor. Mas então a paz e o sossego foram cortados pelo grito estrondoso do Duque, que estava indignado até os profundos de sua alma. Era a primeira vez em sua vida que Lelatin via uma lista de compras tão longa de sua filha ilegítima. No entanto, Rosanna mantinha um semblante impassível, como já havia previsto essa reação. O homem não queria lidar com tais despesas, embora já tivessem caído sobre sua cabeça. Ele estava acostumado ao fato de que a garota não lhe pedia nada, então sentiu-se ferido. A heroína já havia decidido usar conexões familiares para resolver esse problema, então lembrou a seu pai disfuncional que ele, afinal de contas, ainda era seu pai. Assim, a garota facilmente transferiu toda a responsabilidade pelo que havia acontecido ao Duque. A dama esperava que Lelatin compreendesse o significado das palavras ditas a ele e mudasse um pouco seu comportamento. Mas esse homem era tão teimoso que simplesmente se recusou a pagar toda a conta. Essa situação se revelou desvantajosa para Rosanna, que não tinha nenhuma reserva financeira. Mas Lelatin já havia encontrado uma maneira de ensinar uma lição à filha, então ele não estava disposto a parar nas palavras. Assim que a dama recebeu permissão para vender suas joias, seu rosto mudou. A garota sabia de antemão que seu pai poderia reduzir tudo a tal idiotice, então não se desesperou. Apenas a criada da senhorita, que conhecia o preço das joias, começou a se preocupar com isso. Mas River não tinha autoridade suficiente para dissuadir a dama de vender as joias. Por mais que o Duque tentasse, não passou uma gota de arrependimento pelo rosto da filha. O Duque ainda pediu à senhora que cuidasse mais de seu discurso, já que ela se comunicava livremente. Mas em sua vida passada, Rosanna não estava habituada a pensar antes de falar. Então, dessa vez também foi difícil para a garota se acostumar ao fato de que agora tinha um status diferente. Por algum motivo, a dama acreditava que ninguém poderia puni-la por sua falta de maneiras. O príncipe mostrou-se extremamente tolo em seu encontro, então era improvável que retornasse para se vingar. Só agora Rosanna percebeu que seu pai, ao menos, havia pensado em suas palavras. A heroína ainda tinha um longo caminho pela frente até que o Duque começasse a pensar como um bom homem, mas o homem não esperava que sua filha decidisse vender presentes do próprio governante do império. Essa circunstância causou outra explosão de raiva no Duque, embora ele já tivesse quase se acalmado. O homem sabia muito bem quão duro o governante poderia ser em suas decisões, mas a heroína acreditava que com sua força e habilidades, ninguém seria capaz de resistir a ela. Rosanna apenas esqueceu que ela sozinha sabia sobre sua incrível reencarnação nesse corpo. Então a reação do Duque, que estendeu a prisão domiciliar de sua filha, era bastante lógico. Mesmo nesse estado, a dama não se desesperava porque havia tanta beleza e coisas interessantes ao seu redor. Ela poderia passar horas no jardim, que era constantemente cuidado pelos jardineiros da propriedade. Somente River achava o comportamento da dama, que parecia ter esquecido a tédio, estranho. O assistente queria grandes entretenimentos para Rosanna, esquecendo-se de que a senhorita estava organizando tudo. A heroína poderia passar o dia todo observando a natureza, o que lhe dava prazer. Tudo ao redor era tão diferente do que a menina se lembrava durante suas longas batalhas. Sua alma sempre havia sido moldada apenas para batalhas, e a dama não era permitido fazer nada mais. Toda vez que o governante mudava para todos, nada mudava na vida da grande guerreira. Por isso a heroína se esforçava tanto para compensar todos os anos perdidos de sua vida com suas caminhadas, de modo que todas as ofertas da criada eram rapidamente rejeitadas porque a dama queria sair para passear. No entanto, a menina se interessou pela oportunidade de entrar na enorme biblioteca da propriedade.
verdade. Só isso fez River tão feliz, como se ela tivesse recebido uma grande herança de graça. Mas a filha do duque não estava destinada a continuar desfrutando do agradável passeio. Um dos servos informou apressadamente que um importante convidado da nobreza havia chegado inesperadamente para ver a garota. Aconteceu que Lady Brina Potting havia manifestado o desejo de falar pessoalmente com Rosanna, mas até mesmo o alto status da convidada não fez a heroína correr para ela. Neste momento, com todas as suas forças, a filha do duque não estava apressada, pois ainda queria terminar seu passeio. Embora o assistente acreditasse que tais convidados deveriam ser recebidos imediatamente, ele não se atreveu a dizer nada à dama. Então a senhora só podia imaginar por que a filha da família Potting decidiu visitá-la. Layla tinha certeza de que ninguém em sua família havia interagido antes com Lady Brina, e a senhorita não compartilhou a suposição de River, que esperava por uma amizade entre as damas. A criada anunciou que Brina frequentemente se tornava a portadora do título da Galáxia Celestial, e com isso, fez a dama lembrar como exatamente esse estranho título surgiu várias décadas atrás. O imperador convocou a heroína para pensar em um presente para as damas. A garota não se importava com essas nuances, mas não podia recusar ao governante seus desejos. No fim, a dama ofereceu esse título se apenas Sua Majestade a deixasse em paz o mais rápido possível. Mas a senhorita não poderia imaginar que, após tantos anos, sua piada se tornaria tão consolidada na sociedade. O governante gostou tanto dessa ideia que, sem pensar duas vezes, passou-a como se fosse sua. Portanto, todas as tentativas de conquistar esse estranho título pareciam estúpidas para Rosanna. Acontece que, para receber tal título, você não precisa ser a dama mais inteligente do mundo. Com o tempo, esse título começou a ser concedido apenas às garotas mais bonitas. A heroína não poderia imaginar que tudo se desenrolaria dessa maneira, mas ela não queria participar. A última coisa que a filha do duque estava interessada era em lutar pelo título do imperador. Rosanna deu à família Potting tempo suficiente para se entediar na sala de estar da propriedade. Era imediatamente óbvio pela convidada que ela não tinha vindo de jeito nenhum pela amizade com a filha do duque de Lylaton. Até mesmo, sua expressão facial mostrava o quão hostil Brina estava ao vê-la. A heroína percebeu que já havia ouvido algo sobre a família dessa garota. Enquanto isso, Potting expressou sua insatisfação com a longa espera pela reunião. A dama não estava acostumada a ser tratada como nada além de uma das mais nobres aristocratas. Mas Rosanna não se importava com todos os títulos e status que outras damas reverenciavam. A filha do duque queria terminar essa conversa o mais rápido possível porque ainda não tinha explorado todo o jardim. O cavaleiro da família Potting não podia tolerar tal atitude fria em relação à sua senhora, mas Brina não deixou Marilou lidar com a impertinente Rosanna porque agora não era a hora. No passado, Layla fora muito mais cautelosa, mas agora parecia que ela havia enlouquecido um pouco. Portanto, Potting comunicava-se delicadamente com a garota que não lhe inspirava confiança. Chegou ao ponto de a heroína interromper rudemente sua convidada, porque se lembrou de sua família. Rosanna afirmou alegremente que foi essa família que comprou seu título para se tornar aristocratas. Esse golpe foi abaixo da cintura para Brina, que cuidadosamente escondia sua ascendência de todos. Ela sequer conseguia imaginar onde sua colega havia aprendido um fato tão desagradável. Desta vez, Marilou reagiu mais rápido que sua senhora, atirando uma luva na direção da filha do duque. Rosanna não sabia que esse gesto significava aceitar um duelo se você levantasse a luva. Assim, Amish Matsietz, garota se viu em uma situação incomum para si mesma, pois acidentalmente aceitou o desafio. A heroína agarrou a luva puramente por reflexo, mas se viu puxada para um assunto tão complexo. Embora Brina repreendesse o cavaleiro ativo, já era tarde demais para cancelar o duelo. Potting riu abertamente de Rosanna, que havia aceitado tão descuidadamente a luta com o cavaleiro. A garota tinha certeza de que Lylaton não conseguiria encontrar um protetor à altura. Apenas a criada entendia o perigo real desse duelo com o cavaleiro da família Potting. Marilou era conhecido como um forte concorrente, já que quase se juntou ao esquadrão imperial. A dificuldade também estava no fato de que Rosanna não podia competir neste combate sozinha. Embora a heroína certamente tivesse vencido, ela precisava encontrar um protetor para si mesma. No entanto, os cavaleiros da casa Lylaton não inspiravam confiança à dama em suas habilidades. Esses rapazes pareciam pessoas comuns que mal conseguiam segurar uma espada em suas mãos. Eles nem mesmo cumprimentaram Rosanna, embora River tivesse apresentado a dama em tempo hábil. A heroína percebeu imediatamente que esses rapazes apenas reconheciam a força, e ela parecia fraca para eles. Portanto, nenhum dos cavaleiros olhou na direção da garota, independentemente de seu status. Mas Rosanna já não era a dama quieta que antes fora, então ela estava disposta a arrumar a bagunça. Agora ela se lembrava muito bem de como havia se comunicado anteriormente, com tais pessoas no papel de uma grande guerreira.
rapidamente ficou horrorizada com as palavras rudes da senhora, pois uma dama não poderia falar assim. Mas os cavaleiros não piscavam, pois frequentemente ouviam o duque os repreender por sua preguiça. Eles esqueceram completamente que a garota tinha o poder de demitir todos da propriedade de Lailaton. Os cavaleiros só se cansaram quando a senhora anunciou seriamente a remoção deles do cargo. Rosanna manipulou os garotos ao máximo, explorando suas fraquezas de que eles não tinham consciência. E, desta vez, os cavaleiros não puderam menosprezar a dama que os cativou com suas palavras. A moça já exigia com todas as suas forças que o mordomo e o capitão dos cavaleiros viessem até ela para que pudesse demitir todo mundo. Rosanna não temia mais ninguém além do imperador, que poderia encerrá-la novamente para a batalha. Assim, os cavaleiros foram tolos ao pensar que a senhora não poderia resistir a eles. Toda a esperança estava no comandante chamado Andrew Segway, que sabia como encantar as pessoas. O rapaz era tão bonito e inofensivo que o duque frequentemente o perdoava por seus erros. Mas a heroína não era do tipo que concordaria em levar toda a culpa pelo que havia acontecido sobre si mesma. No entanto, Andrew tinha certeza de que poderia conquistar a jovem apenas com sua aparência. Rosanna simplesmente sorriu em resposta, informando a todos que precisariam lutar contra Meryl. Cada um dos cavaleiros sabia muito bem quão sedento de sangue e forte esse homem era. Então, entre os rapazes, não havia um único disposto a defender a honra da filha do duque. A heroína suspeitou imediatamente que toda a coragem dos cavaleiros murcharia após as palavras sobre o duelo. Até Segway não estava pronto para lutar contra Meryl, que era amplamente conhecido em seus círculos. Até a pessoa mais tola perceberia que os rapazes estavam com muito medo dessa perspectiva. Rosanna não pretendia ter pena dos covardes que eram incapazes de defendê-la, mas todos os cavaleiros apoiaram o comandante que mentiu que lutariam com alguém mais. Portanto, a senhora não foi com palavras mansas ao relatar a fraqueza dos cavaleiros perante ela. A garota havia lutado muito lado a lado com verdadeiros guerreiros, então sabia como identificá-los. E a assistência da propriedade de Lailaton não parecia em nada com gatinhos perdidos. Andrew não era alguém que tolerasse tal humilhação aberta direcionada a ele, então Segway ficou realmente irritado, embora estivesse apenas tremendo de medo do outro cara. Mas o comandante tinha força suficiente para lidar com a garota, não importando quão estúpido isso pudesse parecer. Então o rapaz estava prestes a punir a menina atrevida, mesmo ela sendo a filha do duque. Parecia a Andrew que assim que ele sacasse sua espada, a dama mudaria de ideia imediatamente. Mas algo deu errado no início dessa decisão, pois o comandante não conseguia se mover de seu lugar. A heroína pressionou levemente o cabo da espada, mas isso foi o suficiente para Segway perder para ela. Os cavaleiros não tinham dúvidas na vitória do comandante, querendo ensinar uma lição à dama também. Andrew percebeu que a moça segurava sua espada com apenas uma mão, mas ele não conseguia sacar a arma. A realização de que não era forte o suficiente caiu como um pesado fardo sobre o comandante dos cavaleiros. Por alguns minutos, Rosanna conseguiu reprimir completamente a vontade do rapaz de lutar. O rosto da garota não mudou nem um pouco, mas o cavaleiro sentiu um medo incrédulo. Andrew foi inteligente o suficiente para parar suas fúteis tentativas de conquistar essa dama. Em vez disso, ele inclinou a cabeça para a filha do duque, que era muitas vezes mais forte do que ele. A heroína ficou satisfeita com tal submissão, pois não pretendia alcançar nada mais. No entanto, os outros cavaleiros ainda não faziam ideia do porquê o comandante havia tomado tal decisão. Os rapazes estavam confiantes de que suas habilidades seriam suficientes para se alistar em outro serviço, então não entendiam por que tinham que se curvar a uma garota frágil e autocontentada. No entanto, apenas um momento depois, todos que haviam rido da moça se ajoelharam diante dela. Rosanna não tinha dúvidas de que conseguiria um tratamento justo. Sua missão estava cumprida neste ponto, já que Andrew estava morrendo de medo do poder da dama. Embora a heroína tenha trazido ordem ao exército do duque, ainda não conseguia encontrar um protetor para si mesma. Mas o grande guerreiro não. Esperava que River testemunhasse acidentalmente todas as suas ações. A criada fingiu obstinadamente que nada incomum acabara de acontecer diante de seus olhos. Isso deixou claro para a filha do duque que essa garota poderia ser confiável se fosse bem subornada para tais ocasiões. Rosanna sempre tinha pequenos acessórios com ela para pedir silêncio. Assim que a assistente viu uma coisa cara, imediatamente concordou em fazer qualquer trabalho. Era mais fácil para a heroína ter conversas com tal pessoa, já que havia muito a esconder. Mesmo que River tivesse sua própria opinião, obedientemente seguia a rica dama em tudo. Assim
Assim que Rosanna deixou o grupo de cavaleiros, alguns deles saíram de seu próprio livre-arbítrio. Andrew não conteve nenhum dos orgulhosos covardes que não queriam se submeter à jovem senhora. Mas embora a dama tivesse dado ao rapaz o desejo de treinar, agora nenhum deles era adequado para ela. River pensou que para uma questão tão importante, poderiam facilmente contratar um mercenário. Mas a heroína sabia melhor do que ninguém que não deveria ter dado seu dinheiro a esses canalhas. Assim, a criada acidentalmente se tornou testemunha de quão brava sua senhora poderia ser. De sua vida passada, a heroína se lembrava muito bem de quantas vezes os mercenários a enganaram. Então River não teve escolha, a não ser admirar os pensamentos astutos da dama. Dentre os dois, apenas a criada levou a situação do duelo a sério. A assistente não poderia permitir que a dama manchasse sua honra. Embora Rosanna não entendesse nada, vasta experiência em batalhas dizia à heroína que às vezes era possível fugir do campo de batalha. River não pôde deixar de se sentir triste sabendo quanto estava em jogo nessa luta. Essa informação imediatamente interessou a Rosanna, que precisava de dinheiro. Ela imediatamente queria participar pessoalmente das apostas, embora ninguém acreditasse em sua vitória. Isso apenas deixou a criada ainda mais assustada, pois sua senhora ainda não havia encontrado um cavaleiro para si, mas a filha do duque já estava pronta para colocar tudo o que tinha em jogo. Assim, River teve que mostrar à dama o caminho para o lugar onde todos os aristocratas estavam fazendo suas apostas. Potland era o mais apoiado, especialmente pelo filho do marquês, Gisilius. Quem queria se vingar de Layla? Ele apostou pessoalmente uma grande quantia na vitória de Brina, esperando que ela vencesse como todos os outros aristocratas. Alex não considerou as opções para a vitória de Rosanna naquele momento. Potland atraía todos os olhares, o que apenas deixava a garota feliz. Portanto, ela ousou aumentar suas próprias apostas, provocando aprovação e admiração entre os que a cercavam. Brina tinha fé em Meryl e sabia que nenhum dos cavaleiros da casa Leilatin se oporia a ela. Isso continuou até que os aristocratas ouviram um ruído incompreensível vindo da lateral. Aparentemente, Rosanna teve que lutar para entrar na sala e fazer sua aposta, mas a garota agia como se não tivesse quase brigado com os guardas. A heroína estava confiante em si mesma e em sua vitória, ao contrário da opinião de todos os outros. Quando viu sua ex-noiva, Alex foi o primeiro a gritar que não queria ver a garota ali, mas essa atitude não envergonhou nem um pouco a guerreira, que frequentemente assustava as outras pessoas. O filho do marquês foi o primeiro a expulsar a descarada Rosanna pela porta, não querendo envolvê-la nas conversas, mas a dama conseguiu declarar que ia apostar uma grande quantia em sua vitória no duelo. Ela sinceramente não entendia por que todos ao seu redor reagiam de forma tão estranha ao seu simples desejo. Rosanna acreditava em sua vitória, então queria usar as apostas como uma fonte de renda. Alex gritou com a dama mais do que os outros, pois ainda estava irritado com o rompimento do noivado. Ao seu lado estava Potland, que sentia o mesmo ódio pelo arrogante Leilatin, mas até Brina ficou surpresa ao saber que Rosanna planejava derrotar Meryl. O aristocrata fez uma observação imprudente em relação à heroína, o que não passou despercebido. O olhar da grande guerreira escureceu bruscamente, trazendo terror a todos os seus oponentes no salão. Potland teve a inteligência de ficar em silêncio naquele momento para evitar entrar em mais problemas. Todo o salão instantaneamente caiu em silêncio, sentindo a atmosfera opressiva que emanava da filha do Duque de Leighton. Brina sofria porque ainda via Rosanna como uma pessoa de bom coração, mas agora a senhora Potland viu o quanto a filha do Duque havia mudado em tão pouco tempo. Línguas maldosas não puderam permanecer em silêncio desta vez, embora Rosanna a aterrorizasse apenas com seu olhar. Mas a vida inteira, Leilatin havia sido tão quieta quanto um rato, e então de repente seu comportamento mudou drasticamente. Sua mera presença era perceptível de longe, embora a própria garota não fizesse nada de especial. Agora, as pessoas não conseguiam tirar os olhos da dama que agia tão confiantemente, de modo que ninguém ousava discutir com a filha do duque, por mais que quisessem afastá-la. Em vez disso, a heroína finalmente chegou à mesa, onde as apostas na batalha estavam sendo feitas. Ela rapidamente assinou o documento, apostando uma quantia alta em sua vitória. Depois disso, a dama desapareceu do salão como se nunca tivesse estado lá, mas as pessoas se lembraram de tudo. Os aristocratas começaram a discutir Rosanna, e apenas Varfus continuou a se manter afastado. Alguns dias depois, a heroína se comportou tão calmamente quanto havia feito todos os dias até aquele momento, mas River não conseguiu
conseguiu conter sua empolgação porque o duelo estava marcado para o dia seguinte, mas a dama não queria nem ouvir falar em contratar mercenários para essa difícil batalha. A heroína estava cheia de justa ira toda vez que a criada sugeria essa opção. Claro, a assistente queria que a dama vencesse, mas sem o cavaleiro, nada de bom aconteceria. É por isso que ela se sentia tão profundamente toda vez que Rosanna dispensava os rapazes. Desde o anúncio do duelo, muitos candidatos se apresentaram à filha do duque, mas ela não aprovou nenhum deles. A grande guerreira não poderia permitir que alguém fraco defendesse sua honra diante das pessoas. Então ela não ouviu os gritos de seu pai, que tentava intervir nesse duelo. River ouviu que o duque acabou descontando sua raiva nos cavaleiros que tentaram abandoná-lo. Só agora Rosanna notou que a criada estava muito indiferente ao seu duelo, mas a assistente não precisava apoiar tanto a jovem dama. Na verdade, a garota contava com o fato de que, se vencesse, também receberia algo caro. A heroína era boa em reconhecer mentiras, então percebeu que sua assistente estava dizendo a verdade. A dama gostou do fato de que River não tentava esconder suas verdadeiras intenções dela, então mais uma vez se convenceu de que havia encontrado a pessoa certa para si. Na propriedade, a criada, na expectativa de uma recompensa, fazia cada vez mais coisas úteis para sua jovem senhora. Foi apenas graças a ela que a heroína soube que todos na propriedade sabiam da ausência de seu cavaleiro, mas Rosanna estava interessada no fato de que, por algum motivo, outros aristocratas também estavam cientes de suas questões. Essa foi a única pergunta a qual River não tinha resposta, já que não podia suspeitar de ninguém que conhecia. Na verdade, a grande guerreira não tinha a intenção de ficar parada, pois queria vencer o duelo. É por isso que ela convidou o Duque Bartias, cuja chegada foi anunciada pelos servos. A garota não tinha dúvidas de que esse cara seria capaz de ganhar dinheiro para ela no dia seguinte. Tudo o que restava era convencer Chayton a participar da batalha para defender a honra de Layla Ten, mas desde o início, o encontro parecia de alguma forma cauteloso e tenso de cima a baixo. No entanto, Rosanna não era boa em identificar o que exatamente estava incomodando as pessoas, então ela descartou a ideia. A dama estava apenas interessada em saber por que o duque não a tinha visitado antes, embora tivesse a oportunidade. A senhorita tentou sinceramente se aproximar desse homem que estava ao seu lado, e as palavras da garota tocaram a alma do rapaz, que começou a se apaixonar por ela gradativamente. Chayton não conseguiu reagir calmamente a tais palavras que os aproximavam ainda mais. Foi por isso que Varfus, ele mesmo, corou visivelmente, mesmo que a heroína não quisesse dizer nada romântico. Essa reação de seu amigo parecia estranha para Rosanna, que raramente interagia com as pessoas. Apenas mudando rapidamente de assunto, Chayton conseguiu evitar uma situação constrangedora. Ele rapidamente soube que a dama havia sido visitada recentemente por um membro de sua família imperial, e agora, o rapaz se sentia culpado por ter atraído a atenção de Joseph para a garota. Ficou imediatamente claro que a família Layla Ten estava sob constante vigilância do imperador. Assim, com sua presença na propriedade dessa família, o duque colocou todos os aristocratas em risco. Mas Rosanna não estava interessada em tais nuances, pois sabia que o rapaz havia apostado nela no duelo. Fora Varfeus, ninguém mais teria se atrevido a mencionar uma quantia tão grande em batalha. Além disso, apenas Chayton poderia acreditar na vitória de seu aliado, por mais inacreditável que parecesse. A heroína rapidamente descobriu quem havia apostado nela, apesar da condenação geral. Mas o duque pagou especificamente os servos para garantir seu silêncio sobre esse assunto. Ainda assim, nada veio disso, pois a dama rapidamente recebeu todas as informações necessárias sobre seu amigo. Então agora, a senhorita se perguntava por que o rapaz a visitara após tanto tempo. Somente naquele momento, o duque percebeu que não poderia esconder nada dessa inteligente dama. Portanto, ele admitiu honestamente que gostaria de oferecer sua ajuda à senhorita para o duelo. Mas Varfeus significava que enviaria um de seus cavaleiros para proteger a garota. Esse arranjo não agradou à heroína, o que ela demonstrou imediatamente com suas ações abruptas e ativas. Isso não era de forma alguma o que o grande guerreiro do Império esperava. Ela queria que Chayton lutasse pessoalmente por ela no duelo, pois ele poderia vencer. Mas o rapaz ficou contido pelo fato de que apenas cavaleiros famosos poderiam participar da batalha, embora ele fosse um daqueles que o governante frequentemente enviava ao campo de batalha em prol da vitória. Portanto, Rosanna não estava errada ao considerar Chayton o melhor cavaleiro do Império. O rapaz estava apenas contido por normas morais e regras, que ele sempre obedecia honestamente. Mesmo em seu corpo anterior, a dama teve a oportunidade de observar como essas nuances eram importantes para o duque. Ela supervisionava o pequeno Châtelet, que já havia sido enviado à guerra naquela idade. Portanto, a dama conhecia seu aliado melhor do que ninguém, e acreditava que poderia confiar nele. Rosanna não tinha a intenção de aceitar a recusa do duque, pois apenas ele poderia derrotar Meryl. Durante todo esse tempo, a garota ajudou Varfeus
a lutar contra a terrível maldição com todas as suas forças. Então o rapaz estava ligado a essa dama de maneira muito mais profunda do que ele mesmo poderia suspeitar. Não havia razão para Chayton recusar Rosanna depois de tudo o que ela havia feito por ele. A heroína sabia de antemão que o rapaz cederia às suas palavras, razão pela qual ela o escolheu. A garota precisava de todo o interesse sobre o dinheiro investido que a vitória poderia trazer. Ela não tinha medo do príncipe herdeiro, uma vez que ela mesma era o herói que ele poderia convocar. Mas Varfeus sabia como seus parentes poderiam ser perigosos se irritados. Rosanna ainda estava zangada com Joseph por ter a ousadia de jogar um copo nela. Assim que o duque ouviu sobre esse incidente, seu rosto imediatamente mudou. O rapaz parecia genuinamente preocupado com o que havia acontecido com a filha do duque. Não muito tempo atrás, a grande guerreira não sabia o quanto os aristocratas se preocupavam até mesmo com um pequeno arranhão, e agora ela sentia todo o cuidado do duque, que estava tentando ajudá-la. A dama se sentiu estranha por um momento, pois ninguém nunca havia se importado com suas lesões antes. Mas ela rapidamente mudou de assunto, dizendo que o príncipe havia ameaçado convocar um herói para a propriedade. Chayton sabia melhor do que ninguém quão forte era a grande guerreira do império. No entanto, o rapaz não duvidava de que a mulher não machucaria os inocentes em vão. Quando criança, Varfeus pôde verificar pessoalmente quão honesto e justo o guerreiro era. Nunca antes a heroína ouvira palavras boas sobre si mesma, quem havia matado muitas pessoas na guerra. Mas, no fundo, a garota sempre quis provar que era, na verdade, uma boa pessoa. E, por acaso, o duque deu a ela essa esperança porque acreditava loucamente nas ações do herói. Não importa o quanto o rapaz tentasse se desenvolver, ele nunca poderia chegar perto da força daquela mulher. Mas agora, a dama o surpreendeu ao dizer que não era hora de falar sobre o herói, porque eles precisavam representar amor desde o início de sua união. O rapaz e a garota concordaram em fingir ser amantes, e ainda assim, Chayton mal conseguia se conter de pegar a mão da dama para se sentir melhor. Portanto, quando a própria senhorita foi ao encontro, o rapaz não teve escolha a não ser se resignar. Somente Rosanna poderia trazer ao duque a paz que ele tanto desejava, e ela entendia isso. Assim, Varfeus teve que concordar em duelar para manter esse relacionamento. Afinal, a maldição estava se tornando cada vez mais forte, mas na companhia da garota, o rapaz não sentia seus efeitos. No dia seguinte, chegou o momento do duelo, o qual muitos aristocratas se reuniram para assistir. Brina pessoalmente ficou encantada com o número de pessoas que se reunir para tal espetáculo fascinante. A garota fez tudo para garantir sua vitória ao convidar Alex Gazilia para conduzir o duelo, mas Rosanna não prestou atenção a essa armadilha óbvia de sua astuta rival. A garota não suspeitava de nada, pois não tinha dúvidas sobre sua vitória no duelo. Potland decidiu rapidamente que a filha do duque Lelatin nunca havia encontrado um cavaleiro para si, o que era uma verdadeira pena. Mas ela não esperava que Rosanna tivesse um protetor, especialmente um tão famoso no Mironai Império. Chayton apareceu inesperadamente para todos, uma vez que era conhecido por tentar evitar tais eventos. Portanto, a atmosfera na sociedade mudou dramaticamente após a chegada do rapaz. Embora ninguém tentasse demonstrar isso, apenas Brina ousou perguntar por que o duque havia vindo para um duelo tão modesto. Potland não esperava que Varfeus não apenas estivesse do lado de Rosanna, mas também a defenderia hoje. A dama se recusou a acreditar que Châtelet decidira voluntariamente interferir nos assuntos da filha do duque Lelatin, mas o rosto de Varfeus deixou claro que ele não toleraria quaisquer suspeitas direcionadas a ele. Assim, tudo o que Brina podia fazer era calar a boca e aceitar silenciosamente o fato de que Rosanna havia encontrado um poderoso aliado. O medo de uma possível derrota e os rumores subsequentes preenchiam toda a consciência de Potland. Ela não poderia simplesmente aceitar rivais tão fortes para a filha do duque. A garota apelou a todos para buscar justiça e remover Chayton da luta. No entanto, nesse caso, Rosanna tinha argumentos lógicos em defesa do rapaz. Ninguém poderia negar que Varfeus, como cavaleiro, havia participado de batalhas, que era o que a dama estava pressionando. Com sua pequena performance na frente de todos, seja o que Potland disser agora, Chayton fará parte do duelo ao lado de Rosanna. O início da competição foi logo anunciado, e o duque não estava nem um pouco preocupado com isso. Ao contrário dele, Merrill estava preocupado com a possibilidade de perder porque não era tão forte, mas não era da natureza do cavaleiro recuar de uma luta que ele mesmo havia declarado não muito tempo atrás. Vendo a dúvida no rosto do menino, o duque o deixou atacar. Primeiro para lhe dar uma vantagem. Merrill não tinha ideia de que mesmo tal indulgência não seria suficiente para vencer. Não foi nenhum problema para Chayton desviar do primeiro ataque do garoto mais fraco, e um momento depois, o duque balançou sua espada em direção ao oponente para o golpe decisivo. O rosto de Chayton não expressou um grama de simpatia pelo seu ingênuo oponente. Merrill percebeu sua derrota um momento antes que ela acontecesse, e não teve tempo de reagir. Assim, em questão de segundos,
segundos, Varfeus derrotou facilmente o cavaleiro que estava tentando se tornar um cavaleiro imperial. O pobre garoto foi derrotado tão rapidamente que mal teve tempo de se defender contra o duque. Shaitan não se tornou arrogante com a vitória, uma vez que para ele era algo esperado de qualquer forma. Ele ficou satisfeito por poder trazer a Rosanna a ajuda financeira tão necessária. Brina foi a mais insatisfeita com o que aconteceu, embora já fosse tarde demais. Mas a heroína se comportou com calma porque tudo aconteceu exatamente como ela queria. A garota não tinha ideia de que durante todo esse tempo tinha uma maneira tão fácil de fazer dinheiro. Enquanto Potland queimava de vergonha e desgraça, Rosanna sorria alegremente para todos ao seu redor. E esse sorriso alegre só causava ainda mais ódio dentro da derrotada Brina. Como resultado, pela primeira vez em sua vida, a filha do Duque Lilas ganhou tanto dinheiro em um dia. Portanto, ela não se importou que os aristocratas começaram a fofocar sobre seu relacionamento com o duque. Apenas Raven estava preocupada com isso, o que confessou honestamente à sua amada senhora. Mas a garota não esperava que, em vez de responder, Rosanna de repente lhe pedisse algo. A criada havia recebido recentemente um bônus, então pensou que a Lady estava pedindo de volta. Mas a heroína só precisava da chave da biblioteca, que sua assistente conseguiu para ela. O grande guerreiro nunca foi tão mesquinho a ponto de privar alguém de presentes. Raven ficou radiante por suas expectativas não terem se concretizado e por o dinheiro ter permanecido com ela. De agora em diante, a assistente ia fazer seu trabalho para a senhora ainda melhor. Mas na realidade, o plano de Rosanna era muito mais insidioso do que a criada poderia imaginar. Tudo isso porque a garota não pretendia esperar até a próxima manhã, mas aproveitou a chegada da noite. A Lady não precisava que ninguém soubesse exatamente quais livros ela ia ler. E se pegasse livros durante o dia, precisaria anotar cada um deles separadamente no diário da biblioteca. É por isso que a heroína foi à biblioteca à noite. Assim que recebeu a chave, procurou qualquer informação sobre a expedição contra o dragão que o imperador havia organizado. Os livros continham muitas informações sobre como o governante se esforçou pelo bem-estar de seu povo. Foi apenas por este motivo que ele travou guerras sem fim, embora fossem exatamente essas que esgotaram os suprimentos da cidade. Mas em todos esses livros, não havia informação sobre a campanha contra o dragão negro. Descobriu-se que a garota e seus companheiros foram simplesmente apagados da história por decreto do imperador, mas a Lady teve que ser distraída ao notar a presença de algum estranho. A senhorita reagiu instantaneamente e pegou o homem que a observava secretamente. O estranho não teve tempo de dizer uma palavra antes que a heroína o jogasse no chão frio. Ela sabia perfeitamente como a tortura deveria ser realizada e não tinha intenção de perdoar o espião. Os olhos de Rosanna Arden com uma frieza gélida, enquanto ela estava mais séria do que nunca. A garota conhecia todos os servos da propriedade, mas não conseguiu reconhecer esse cara por sua voz e aparência, devido à escuridão. A heroína não conseguia realmente ver o rosto do homem que havia imobilizado no chão, e a lâmpada mais próxima estava longe demais para ela contar com a luz. No momento em que a garota soltou ligeiramente seu aperto, o traidor conseguiu escapar de suas mãos. A velocidade com que ele correu faria até o corredor mais rápido sentir inveja. A senhorita não tinha intenção de perseguir o espião, pois conseguiria encontrá-lo de qualquer forma na manhã seguinte. A heroína nunca teria deixado o traidor impune, mas esse assunto poderia esperar um pouco. Na manhã seguinte, a garota se comportou como de costume, de modo que conseguiu evitar qualquer suspeita. A criada havia preparado uma visita à biblioteca para sua senhora com antecedência e convidou o bibliotecário. Quando ela o viu, Rosanna ficou imediatamente surpresa, pois o garoto parecia um pouco estranho. Seu nome era Henry Austin, e por algum motivo ele estava envolto em um cachecol, apesar do tempo quente. O garoto também parecia um pouco desarrumado, como se fosse seu pescoço que a senhorita havia apertado naquela noite. Ele anunciou de maneira um tanto desajeitada que gostaria de acompanhar pessoalmente a filha do duque até as estantes. A criada ficou encantada com a ajuda do bibliotecário, mas a senhorita não compartilhou sua alegria, sabendo sobre aquela noite. Mas Rosanna não podia contar a ninguém sobre suas suspeitas, porque assim teria se exposto. A garota só precisava remover o cachecol de Austin para ter certeza absoluta de que ele era um traidor. Antes que a Lady pudesse dizer uma palavra, Raven a deixou completamente aos cuidados desse estranho. A filha do duque não entendeu por que sua assistente havia confiado tão rapidamente em Henry, que era quase invisível. Por precaução, ela mandou a criada embora para que a garota não sofresse por causa das ações de Austin. O garoto se comportava calmamente, embora fosse claro que ele estava claramente quente com aquele cachecol suspeito. No entanto, Henry não mostrou desejo de tirá-lo, pois não queria mostrar seu pescoço. Por um momento, Rosanna se perguntou se era uma pessoa inocente que ela havia estrangulado naquela noite. Mas nada poderia ser dito com certeza, porque a Lady ainda não pressentia se o bibliotecário era um espião. Portanto, era necessário primeiro olhar sob o cachecol,
e só então tirar quaisquer conclusões. De repente, o próprio Henry ficou mais sério e insinuou que alguém o atacara naquela noite. Ficou claro para a dama que era com esse cara que ela estava lidando, mas ele fugiu. Austin não poderia mentir de qualquer forma, então não escondeu seu encontro noturno por muito tempo. Na verdade, o bibliotecário havia servido a família Layton fielmente por muitos anos. Todos os seus antecessores haviam realizado tarefas mais difíceis, e o cara estava em mau estado de saúde. Enquanto ele falava, a moça notou que ele pegou exatamente os mesmos livros que ela pegou. Isso despertou novamente na garota o desejo de tirar o lenço do bibliotecário para descobrir tudo. No entanto, qualquer tentativa da senhorita de fazer isso inevitavelmente despertaria a suspeita de Henry, mas Rosanna realmente precisava daquele lenço para ver os supostos hematomas no pescoço do rapaz. Só agora Austin percebeu que era a filha do Duque de Leyton quem o atacara naquela noite, mas a heroína desviou facilmente do ataque do bibliotecário que tentou prejudicá-la. Ela ainda conseguiu alcançar o lenço e o desenrolou, vendo tudo o que precisava ao redor do pescoço de Austin. A dama não duvidava mais que tinha acidentalmente ferido o guardião eterno da biblioteca, mas Henry não estava com pressa de admitir que era um espião porque servia essa família fielmente. Embora ele tenha atirado o livro na garota, fez isso apenas para se proteger. O livro acabou sendo uma fina história infantil e não poderia ter causado nenhum dano. Assim, as suspeitas de Rosanna eram infundadas, pois ela havia esbarrado na pessoa errada. O todo ponto era que, ontem, Austin não conseguira emitir uma palavra devido à força da filha do Duque, mas a dama não conseguia tirar da cabeça que o rapaz ainda se comportava de maneira estranha, tentando testar ela. No entanto, o bibliotecário só queria que a senhorita assumisse total responsabilidade por suas ações. Naquele momento, eles notaram um assistente que claramente sabia mais do que deveria. O rapaz imediatamente fugiu, embora ninguém tivesse tentado acusá-lo de nada. Henry reagiu imediatamente, pois tinha certeza de que havia um espião na propriedade, mas o rapaz não teve tempo de correr atrás do desconhecido servo, pois a heroína o parou. A garota estava absolutamente certa de que o traidor seria pessoalmente exposto em breve. Olhando para sua aura brilhante, era claro que ninguém ousaria duvidar da bondade da garota. Além disso, Austin, com seus atributos físicos, não conseguiria alcançar aquele espião de qualquer forma. Por isso, a dama decidiu adiar a captura do verdadeiro traidor, que havia conseguido escapar. Afinal, a garota precisava resolver as questões no relacionamento entre ela e o bibliotecário. Henry estava claramente desconfiado da dama após tudo o que aconteceu na noite passada. A própria heroína estava apenas preocupada se o rapaz havia conseguido contar algo a seu pai ou a outros servos, mas Austin considerou isso como uma traição. Então não pensou nem um pouco sobre isso. No entanto, a dama ainda estava cautelosa, pois não sabia como subornar aquele rapaz. Pelo seu rosto, o bibliotecário percebeu rapidamente que a garota estava até considerando eliminá-lo. A última coisa que Henry queria era morrer antes de cumprir seu dever para com o Duque, mas a saúde do rapaz estava muito precária para que Layton o aceitasse em serviço. Então, Austin só podia esperar que Rosanna o aceitasse nas fileiras de seus servos, mas a heroína se lembrava bem de quão perigosos eram tais acordos unilaterais. Ela não pretendia sofrer como em sua vida passada, então recusou o rapaz sem hesitar. A dama não esperava que Henry não recuasse tão facilmente, pois ele também tinha seu próprio desejo. Ele estava tão persistente porque a realização de seu sonho dependia apenas da decisão da jovem dama. Austin há muito tempo era atormentado pelo fato de que não conseguia defender adequadamente a honra de sua família servindo ao Duque. Rosanna não interrompeu o bibliotecário, pois estava interessada em saber o que ele diria. Aconteceu que foi Henry quem encerrou a linha de servos para o Duque devido à sua saúde, mas Austin ainda queria servir a família Layton da forma mais próxima possível. Mas o ponto era que o bibliotecário não precisava de uma dama como assistente. Todos os seus assuntos eram geridos bem por apenas uma empregada, então a senhorita não precisava pensar em nada. O bibliotecário então declarou furioso que ele era o único que conhecia o segredo da jovem dama. Ele pressionou diligentemente o fato de que a dama não seria capaz de matar calmamente, embora não soubesse sobre seu passado. Agora, quando o destino de Henry estava prestes a mudar pela primeira vez em muito tempo, ele não queria recuar. Rosanna não pôde resistir e fez ao rapaz algumas perguntas teste sobre quem ele serviria, e Austin admitiu honestamente que, entre os outros filhos do Duque, ele não teria escolhido a dama. A garota gostou da honestidade do rapaz, que não tinha medo de se opor a ela na cara. Mas Henry não parou por aí, pois estava confiante de que a dama tinha força suficiente para resistir ao imperador. Isso era exatamente o que a família Layton vinha fazendo todos esses anos.
anos, mas apenas Rosanna sabia sobre isso. Então, a heroína não duvidou mais que valia a pena contratar esse homem. Ela prometeu encontrar outro bibliotecário o mais rápido possível para que Henry pudesse começar a trabalhar. A grande guerreira sempre soube como escolher as pessoas, então começou a confiar naquele rapaz. Henry estava verdadeiramente encantado por sua candidatura finalmente ter sido aprovada. Ele não contou à dama sobre seus pensamentos, pois se conhecesse o segredo da senhorita, teria escolhido ela. Isso porque Austin nunca viu mais ninguém no trono depois que o imperador foi derrubado. Rosanna tinha todas as qualidades para enfrentar o governante estúpido e impertinente, então Henry não tinha dúvida de que um bom e brilhante futuro o aguardava com a garota. Como tarefa teste, a dama pediu ao novo assistente que pegasse aquele servo. Rosanna imediatamente percebeu que aquele cara era o espião, mas só agora ela relatou isso. No entanto, Austin compreendeu perfeitamente quão importante era capturar o traidor na propriedade. Ele ficou chocado ao ver que a dama havia perdido tempo conversando em vez de começar a busca. Então, em apenas um momento, não havia mais vestígios de Henry, que havia fugido rapidamente. Na biblioteca, a filha do duque delegou todo o trabalho ao novo servo e cavaleiro, enquanto continuou descansando. Ela não sabia o propósito do espião, mas ela planejou descobrir tudo depois que ele fosse capturado. Logo, a garota se dirigiu ao seu jardim favorito, onde continuou a experimentar as iguarias. A senhora já estava acostumada a dar joias para todos que gostava, e agora esse presente ia para o cozinheiro. A heroína desprendia-se facilmente de suas joias, enquanto as criadas as valorizavam muito. Como resultado, em um curto período de tempo, Rosanna atraiu para si verdadeiros e leais admiradores. As garotas faziam o possível para não desagradar a sua senhora, nem por um momento, mas tudo isso era feito apenas para continuar recebendo presentes de Rosanna. A heroína entendia perfeitamente o raciocínio das criadas, mas estava satisfeita com essa situação. Poucos minutos depois, River voltou com um agradecimento do chefe satisfeito. Não foi difícil para a criada empurrar os outros de lado como se acidentalmente. Essa assistente era a mais inteligente, por isso cuidava muito bem da senhorita. Mas, embora o espião ainda não tivesse sido capturado, a heroína não pensava em se preocupar com sua segurança. Ela tinha total confiança de que poderia lidar com um estúpido traidor sozinha. Nesse exato momento, Rosanna sentiu a presença daquele garoto que se escondia nos arbustos. A garota percebeu que logo o garoto iria fugir, então tomou uma atitude. Assim que a faca da dama voou para algum lugar nos arbustos, as criadas começaram a correr ao seu redor em pânico. As assistentes não estavam cientes dos poderes e habilidades de sua senhora, portanto, frequentemente a subestimavam. Mas mesmo elas tinham capacidade auditiva suficiente para perceber que cavaleiros corriam em direção a esse lugar o mais rápido que podiam. Rosanna agia mais uma vez como se nada de anormal estivesse acontecendo ao seu redor, mas com um único movimento, a dama capturou o espião que todos os cavaleiros da propriedade perseguiam há muito tempo. O garoto não conseguia puxar a faca que prendia sua mão, então apenas choramingava de dor. Poucos minutos depois, o duque chegou ao local, alegrando-se por o espião ter sido capturado. Mas os cavaleiros tinham um novo problema, do qual se envergonhavam até de contar ao seu mestre. A questão era que nenhum dos rapazes conseguia puxar a faca que mantinha o traidor. Não importava o quanto os cavaleiros tentassem. Tudo terminava em gritos de dor e pedidos de salvação do espião. O traidor em si não conseguia tornar seu destino mais fácil, então era forçado a sofrer constantemente. Era a primeira vez que Lilatin via tais medidas, então ele se perguntava, de forma lógica, quem havia feito isso. Só agora o homem notou sua filha por perto, e tudo ficou imediatamente claro para ele. Contudo, o duque não podia dizer nada à menina diante de uma multidão tão grande. A senhorita nem pensou que seria perigoso para ela estar por perto, enquanto os cavaleiros se preocupavam com aquele momento. A própria garota passou ao lado de seu pai, nem se dignando a lançar um olhar para ele, porque notou sua faca. A senhorita fingiu que seu talher simplesmente voou para longe enquanto tentava cortar as panquecas. Leylaton estava tão assustado que não conseguia abrir as mãos porque se lembrava da força da garota durante o casamento. No entanto, o homem reuniu seus pensamentos e disse que, se Rosanna quisesse, ela poderia recuperar sua faca. Mas a heroína nem pensou em puxar a faca porque poderia se tornar uma excelente ferramenta para interrogatório e tortura. Assim, a grande guerreira demonstrou como se comunicar adequadamente com espiões. A própria garota não percebeu a crueldade com que estava tratando o rapaz. A prioridade da dama era interrogar o espião habilidosamente para que ele confessasse como entrou na propriedade. Ela só permitiu que o duque intervisse no processo de tortura por um momento, mas ficou claro que ele era incapaz de fazer qualquer coisa. Então
Então Rosanna retomou a iniciativa, pois apenas ela poderia lidar com essa tarefa. Pelo humor da garota, o espião rapidamente percebeu que não sairia tão facilmente, e seu rosto ficou pálido de horror. A heroína não tinha medo de machucar pessoas porque havia visto muita crueldade em batalhas. Portanto, agora era impossível convencer a filha do duque a mostrar mesmo uma gota de compaixão. As pessoas ao redor estavam aterrorizadas pelos horrores que a dama havia prometido ao traidor se ele permanecesse em silêncio. Mas ninguém se atreveu a interromper Rosanna, que agora parecia a todos um verdadeiro diabo em carne. A grande guerreira estava séria sobre descobrir quem exatamente enviou esse rapaz. Não importava quantas vezes o espião pedia um pouco de tempo, a dama nem pensava em uma opção tão simples. Ela fingiu deliberadamente deixar o traidor para o dia seguinte para intimidá-lo ainda mais. Funcionou perfeitamente, e por medo, o assistente confessou que havia sido enviado pela Torre Mágica. Rosanna não queria lidar com magos mais do que qualquer outra coisa no mundo, pois eles lhe causaram muitos danos. Eram essas pessoas que convocavam a garota para o imperador a cada vez, usando o malfadado selo. Cada vez que a grande guerreira estava diante deles, sentia como se fosse uma criança pequena e impotente. Portanto, o pensamento de que os magos podiam rastreá-la novamente perturbava muito a garota. Até à noite, Rosanna não teve tempo para formular qualquer plano para enfrentar esses poderosos oponentes. Mas não estava completamente claro se realmente fora ela quem atraíra a atenção da Torre Mágica. Nesses momentos, a heroína sempre se lembrava de seus camaradas próximos com quem lutou antes. A garota, com um sorriso no rosto, pensou em como era bom estar ao lado deles. Agora, aqueles cavaleiros se destacavam por sua inteligência e força, e podiam sempre encontrar uma saída de qualquer situação com a ajuda do humor. Na manhã seguinte, a dama começou pensando em uma tarefa adequada para Henry. No geral, a senhorita não esperava que o rapaz fosse designado para continuar trabalhando com ela tão rapidamente. Claro, Rosanna não tinha nada contra isso, já que havia escolhido o novo assistente entre os bibliotecários. A garota estava até disposta a acreditar que Henry seria promovido em breve, mas o rapaz não queria confiar na sorte. Por isso tomou o destino em suas próprias mãos. A dama estava satisfeita com o talento de seu novo assistente, mas por precaução, mandou as criadas saírem. A heroína não queria que River e os outros ouvissem algo que não lhes dizia respeito. Somente quando as assistentes saíram, é que Austin se atreveu a começar o relatório que havia preparado. Ele conseguiu descobrir que o nome do mágico era Gary, e que ele havia se juntado à propriedade muitos anos atrás. Isso significava que o traidor não estava interessado em Rosanna nem um pouco. Embora ele pudesse descobrir algo sobre ela, não estava claro como uma pessoa com habilidades mágicas acabou com Layla. A senhorita não tinha ideia de como a Torre Mágica poderia contornar essas regras complexas. Neste ponto, Henry perguntou animadamente se ele havia sido aprovado para o papel de assistente. O rapaz imaginou que a dama havia lhe dado tal tarefa apenas para testar suas habilidades. E, de fato, a heroína concebeu tal teste já que não queria lidar com Austin. Mas tudo mudou quando ela percebeu que o Duque não conseguia entender por que Gary tinha sido enviado até ele. Assim, o bibliotecário já havia enviado uma carta indignada à torre, exigindo uma explicação, mas a heroína não queria interferir em algo que não dizia respeito a ela, porque o mágico havia sido enviado muitos anos atrás. No entanto, a dama estava interessada em saber quem era atualmente o chefe da Torre Mágica. Henry sabia que a torre era governada pelo poderoso Liam, que era considerado ter muitos rostos. Ele mudava constantemente de idade e aparência, o que falava sobre suas incríveis reservas de magia. Rosanna percebeu imediatamente que tal pessoa facilmente revelaria sua identidade quando se encontrassem. É por isso que a senhorita ordenou a Austin que não investigasse Liam para não chamar sua atenção. Neste momento, o assistente informou a heroína que o Duque Varfeios a aguardava ansiosamente. E desta vez, a garota decidiu encontrar seu amigo no portão principal para que não fossem escutados. Embora o portão estivesse bem longe, a dama ainda se negou a andar na carruagem. Graças ao seu treinamento, a garota conseguia facilmente cobrir tais distâncias. Então chamou as empregadas com ela, que agora estavam sempre ao lado da senhora. Nesta caravana, as jovens se dirigiram em direção ao portão, não importando o quão difícil fosse. Enquanto isso, os cavaleiros do Duque ficaram chocados ao perceber que Rosanna os fez esperar tanto tempo, mas Varfeios não permitiu que os servos falassem demais sobre a dama. Ele gostava que quanto mais Chaiten esperasse, pior ele ficava pela influência da terrível maldição. Mas logo sua espera foi recompensada quando a filha de Lailaton chegou para o encontro. Se não fosse por suas empregadas cansadas, a heroína teria chegado ao portão muito mais
cedo. Ninguém conseguia acreditar que uma garota tão frágil realmente não estava cansada. Somente agora, o grande guerreiro lembrou-se de que ela era mais resistente que as outras damas. Portanto, a senhorita teve que usar urgentemente todas as suas habilidades de atuação para enganá-la habilmente. Rosana fingiu estar tão cansada que suas próprias pernas não a suportavam, mas o duque conseguiu pegar a garota a tempo, embora tenha notado algo estranho em seu comportamento. Chaitin não queria soltar a dama nem por um momento, porque ao lado dela, sua mente se clareava completamente, mas seus toques não poderiam durar para sempre, porque Rosana estava apenas interpretando seu papel. Ela acreditava ter enganado todos ao seu redor, embora isso não fosse verdade. Claro, como um verdadeiro cavalheiro, Bartius ofereceu sua carruagem à filha do duque. De fato, a heroína já contava com algo assim de antemão, mas não para chegar à propriedade. A senhorita queria sair em um encontro com o duque para espalhar rumores sobre seu relacionamento. A própria heroína não se sentiu nem um pouco envergonhada ao dizer algo tão romântico e bonito, mas o rapaz não conseguia nem imaginar qual lugar a garota escolheria para o encontro deles. Ela o convidou para um passeio de barco, o que não era a escolha mais popular. Chaitin se surpreendia cada vez mais com quão imprevisível a senhorita era, mas esse traço de Rosana apenas atraía mais o duque, embora ele não admitisse isso para ela. Dúvidas vagavam constantemente pelo rosto de Varfeios. Então a heroína percebeu, mas a garota decidiu que o rapaz tinha medo de água, pois ela nem sequer pensou em seus sentimentos. A heroína sentiu uma sincera pena de ter escolhido o lugar errado para o encontro, mas Chaitin imediatamente assegurou à garota que ele nunca teve medo de nada no mundo. O rapaz só queria que Rosana não o visse mais como uma criança. Antes que o duque pudesse reagir, a dama o puxou para o barco na água. Na verdade, Laila escolheu este lugar na esperança de que não fossem escutados, e Varfeios, que sabia como dirigir o barco sozinho, apenas contribuía para esse plano. Chaitin havia navegado na água várias vezes antes, então estava pronto para contar tudo à senhora. Ao contrário dele, a heroína viu pela primeira vez a plena beleza de um rio limpo e quase transparente. Ela desfrutava abertamente de todos os presentes da natureza, pois adorava observar essas coisas, de modo que se podia ver um sorriso verdadeiramente feliz no rosto do grande guerreiro. A própria garota não esperava que fosse desfrutar tanto dessa curta viagem com o duque. Varfeios compartilhava plenamente os desejos da dama, tentando encontrar o lugar mais tranquilo possível para eles. Naquele momento, a senhora estava apenas preocupada se o rapaz conseguiria realmente lidar com os controles. Mas para alguém que navega em um barco desde a infância, isso era realmente fichinha. A dama não tinha ideia de que seu amigo tinha uma infância tão difícil por causa de seu pai ganancioso. A heroína não respeitava o governante, então não o chamava de forma tão formal como os outros. Mas Varfeios ficou confuso com esse tom, já que sempre tentava aderir às regras. Rosana não planejou mudar seu comportamento, mas ainda pensou sobre isso após as palavras do rapaz. Para Chaitin, ela sempre parecia frágil e inocente, mas ela constantemente superava suas expectativas. Ele realmente não entendia por que essa garota evocava tantas emoções apenas ao olhá-la. Chaitin sentiu um medo e respeito instintivos pela dama, como se a tivesse encontrado antes, mas todas essas emoções pareciam inadequadas para a senhorita que ele via pela primeira vez em sua vida. Rosana podia acalmar seu amigo com apenas algumas palavras, como se isso não lhe custasse nada. Varfeios precisou desse tipo de apoio a vida toda, e só agora encontrou isso em uma garota. Era a hora de a filha do duque fazer todas as perguntas que a interessavam. Claro, a heroína planejava finalmente descobrir o que aconteceu com seus amigos durante a batalha com o dragão. No entanto, a senhorita não teve tempo de terminar. Enquanto ela puxava abruptamente o rapaz para si, o que ele não esperava, imediatamente após uma flecha passar a poucos centímetros do rosto de Varfeios, sinalizando uma tentativa de assassinato, Rosana declarou de maneira pragmática que Chaitin também deveria ter usado um guarda-chuva. Mas o que aconteceu foi que, enquanto o casal estava no barco, algumas pessoas os atacaram. Chaitin era um verdadeiro cavalheiro, então não poderia permitir que a menina se ferisse. Ele tinha certeza de que a dama nunca havia encontrado a morte antes, então isso a afetaria. No entanto, o rapaz não poderia deixar os inimigos, que quase o mataram com um único tiro, escaparem. A heroína obedeceu e fingiu que estava terrivelmente assustada. Então se agarrou ao amigo, mas de repente todos os pensamentos de Chaitin estavam ocupados por seu pescoço fino e atraente, que estava ali, bem naquele momento. Seu corpo todo foi tomado por um desejo selvagem, quando a maldição despertou subitamente, mas a voz suave da garota rapidamente trouxe-o de volta à realidade. Embora ele não
não tenha respondido por algum tempo, Rosanna não tinha ideia dos pensamentos que passavam pela cabeça do amigo. Ela estava muito ciente do perigo do lado de fora, então, desta vez, acertou Chaitan no peito. Como resultado, ambos caíram para o fundo do barco, e mais flechas passaram por cima de suas cabeças. No entanto, a dama conseguiu mais uma vez fingir que sua sorte era apenas uma coincidência. O duque não tinha tempo para descobrir os detalhes porque os inimigos não estavam dispostos a esperar pelo fim da conversa. Era comum para o rapaz ver a água se tornar vermelha devido ao sangue ao seu redor. Ele não sabia que a heroína também estava acostumada a isso, pois havia lutado constantemente no passado. Por isso, a dama não perdeu a compostura agora, embora qualquer outra garota teria ficado horrorizada. Na mente do duque, teria feito muito mais sentido se Rosanna tivesse implorado por salvação. Assim, o rapaz só queria lidar com seus oponentes o mais rápido possível. Ele se lançou de cabeça na batalha, sem se preocupar com seu corpo, pois era muitas vezes mais forte que seus inimigos. A grande guerreira não poderia se juntar a essa batalha, mas sua ajuda não era necessária. Do lado de fora, ela percebeu que uma sensação estranha emanava do duque durante a batalha. Chaitan parecia se deliciar com a dor de seus oponentes, lidando facilmente com cada um deles. A aura que emanava do rapaz naquele momento lembrava a dama do poder de um dragão negro. Isso significava que a batalha com o monstro não havia terminado, e o imperador precisaria do poder de Rosanna. Naquele momento, um dos inimigos, que havia se aproximado cuidadosamente, atacou a garota por trás, mas teria sido muito melhor para o oponente se ele tivesse atacado o duque ao invés da heroína. O homem, percebendo claramente que não poderia vencer Chaitan, mas escolheu o homem errado. Assim, a garota derrotou o inimigo que era superior a ela em todos os aspectos em um único movimento. Ela não teve medo de ferir mortalmente o traidor para que Varfios não pudesse descobrir nada. Em apenas um instante, o inimigo foi derrotado, algo que ele nem teve tempo de perceber totalmente. A heroína olhou para o oponente destinado a perder sem compaixão em seus olhos. A garota então jogou o homem na água, sabendo muito bem que ele afundaria até o fundo. Rosanna lidou com o inimigo tão rapidamente que o duque não conseguiu notar suas ações. Então, em um minuto, a paz e o silêncio retornaram ao barco de Lailaton como antes. Como o guarda-chuva e o grampo de cabelo estavam cobertos de sangue, a senhorita se livrou deles sem arrependimento. Ela chegou bem a tempo, porque naquele momento, o duque já havia lidado com seus inimigos. O rapaz ouviu algum barulho vindo da garota, mas não encontrou nada suspeito. No fim, Rosanna conseguiu convencer o amigo a esquecer essa situação estranha. A garota não poderia se revelar ao parente do imperador, não importasse quão próximos eles fossem. Enquanto isso, Chaitan acreditava que a segurança da dama era primordial, então nadou até a costa. A heroína se sentiu bem ao perceber que pelo menos alguém estava se importando com ela após um longo tempo de solidão. Não importasse quanto a senhorita insistisse em continuar a conversa, o duque decidiu enviá-la para casa. O rapaz estava certo de que a garota simplesmente ainda não havia se recuperado do choque, por isso estava calma. Mas o que acontecia era que tal situação dificilmente poderia surpreender a grande guerreira. Varfios continuou atribuindo todo o descontentamento da filha do duque às consequências do horror, embora a dama tentasse provar que estava bem. Foi absolutamente inútil. De qualquer forma, Rosanna nem sequer pensou em culpar o amigo pelo que lhes aconteceu. O rapaz achou surpreendente que a garota uma vez mais pensasse de forma diferente. Assim, apesar da recente tentativa de assassinato, ele conseguiu sorrir e esquecer o estresse. Ele voltou à conversa sobre derrotar o dragão negro com um esquadrão de cavaleiros. Rosanna não conseguiu conter a curiosidade, então se preparou para ouvir atentamente. Na verdade, a heroína entendeu quão perigoso era falar levianamente sobre o imperador. Chaitan se sentiu um pouco mais calmo, sabendo que podia confiar na dama e protegê-la se algo acontecesse. O rapaz não sabia que essa garota era uma grande guerreira que ninguém poderia derrotar. Ele começou sua história, contando como, 10 anos atrás, o imperador convocou os cavaleiros. Então, o governante selecionou apenas aqueles que teriam que morrer mais tarde, mesmo se vencessem. Mas o jovem Chaitan não fazia ideia de que seu próprio pai havia decidido enviá-lo para a morte certa. Foi então que ele viu pela primeira vez a grande guerreira que impressionou o jovem à primeira vista. O olhar severo da garota não assustou Varfios porque as profundezas de seus olhos estavam cheias de justiça e sabedoria. Aí sim, senhorita ficou surpresa que o rapaz adivinhasse imediatamente quem era a grande guerreira, mas para o duque isso era algo comum.
comum, pois ele era um parente do imperador e se sentia como um herói. Shaitan há muito percebeu que havia algum tipo de conexão entre a guerreira e a família imperial. Além disso, a admiração estava ligada ao fato de que somente aquela dama poderia falar abertamente com o imperador. Rosanna concluiu que deveria ter sido mais cuidadosa com toda a prole do governante. Somente o imperador poderia convocá-la, e sua família poderia dar ao governante uma dica desnecessária. Varfios achou estranho que o herói estivesse constantemente passado de geração em geração. As pessoas tentaram roubar o selo com o chamado, mas o guerreiro respondeu apenas ao chamado do imperador. Só agora a dama se deu conta de que teria que enfrentar o governante se quisesse liberdade. A abundância de informações fez a cabeça da garota girar, pois tudo estava se tornando cada vez mais confuso. Chaiten continuou a história do incrível herói que se lançou destemidamente à batalha. Foi somente graças a essa menina que eles conseguiram selar o dragão negro em tão pouco tempo. Mas, imediatamente depois disso, a dama desapareceu como se nunca tivesse existido em suas vidas. A amargura dominou o distanciamento quando eles encontraram os cavaleiros imperiais no caminho de volta. A heroína não tinha ideia de que o imperador desejaria esconder sua identidade de todos. Esse ato parecia injusto para todos, e Chaiten tentou superar o selo do dragão, mas no final, apenas ele conseguiu voltar em segurança ao Palácio Imperial. Rosanne ficou horrorizada ao saber que sua amiga teve que sobreviver todo esse tempo. O rapaz já havia se acostumado há muito tempo ao fato de que seu próprio pai estava constantemente tentando matá-lo. Essa história triste não deixou a dama até a noite, embora ela não pudesse ajudar de forma alguma. O que mais irritou a heroína foi que todos os seus amigos foram mortos apenas para preservar seu segredo. A garota ficou tão furiosa que quebrou o espelho com o punho, não querendo mais ver seu rosto. Ela sentia a dor perfeitamente bem, mas não importava, pois seus amigos estavam em muito mais dor. Naturalmente, um barulho tão óbvio não passou despercebido por Henry, que estava apenas patrulhando a área. O rapaz irrompeu no quarto da filha do duque, preocupado com seu estado. Na realidade, tudo estava muito pior do que o fiel assistente poderia imaginar. Naquele momento, a heroína não estava pronta para dizer sequer uma palavra, em resposta às preocupações de Henry. Como um assistente próximo, Austin não tinha o direito de ignorar o estado de sua mestra. Então, em apenas um segundo, ele tomou tudo em suas próprias mãos, e até ergueu a filha do duque do chão. A heroína não estava acostumada ao fato de que os aristocratas davam tanta atenção a feridas comuns, mas o rapaz conhecia bem as regras. Assim, ele criou uma imagem que era um pouco mais convincente. Ele jogou a lâmpada com toda a sua força para que ninguém percebesse que a dama havia batido o espelho com as mãos nuas. Esta foi a única maneira de todos acreditarem na lenda de Rosanne e não fazerem mais perguntas. A moça ainda não conseguia entender por que era tão necessário inventar tal história. O ex-bibliotecário já estava acostumado ao fato de que sua mestra era diferente das outras damas. Então disse calmamente que os aristocratas geralmente não quebram espelhos com as mãos nuas. Em poucos segundos, um plano digno para salvar a garota da suspeita surgiu na cabeça de Henry. Só agora Rosanna percebeu quão bom e inteligente era o assistente que ela escolhera para si. Na verdade, Austin não visitou a dama sem razão, pois tinha notícias sobre aquele mago. Aconteceu que durante os interrogatórios, o rapaz morreu, mas não mesmo por causa da crueldade dos cavaleiros. A propriedade Gary não queria morrer de jeito nenhum, e portanto, prometeu contar tudo o que sabia. Henry estava presente naquela hora, então viu com seus próprios olhos como o garoto de repente explodiu. A explosão foi tão poderosa que os cavaleiros próximos sofreram queimaduras graves. Rosanna adivinhou que, dessa forma, a Torre Mágica tinha evitado todas as perguntas sobre o traidor. Esse caso estava se tornando cada vez mais confuso e complicado, e ainda não havia respostas para as perguntas. Austin percebeu tarde demais que a dama estava prestes a tornar a lenda da lesão ainda mais plausível. Portanto, ele não teve tempo de impedir a garota de esmagar a frágil xícara de chá com as mãos. O assistente mal conseguia se conter para não repreender a filha do duque por tal imprudência. Ele começou a coletar os fragmentos com as próprias mãos, proibindo a dama de se aproximar dele. O rapaz imediatamente adivinhou que Rosanna fez isso por raiva, e estava completamente certo. O assistente já não estava disposto a permitir mais ferimentos na garota que não se poupava. Henry teve apenas alguns minutos para chamar um médico em um ambiente calmo. Assim que o rapaz saiu correndo, a heroína começou a pensar em quão frágeis eram as damas. Rosanna definitivamente teve sorte de ter um homem tão sensato e sábio ao seu lado. Enquanto isso, Chetan recordou tudo o que lhe aconteceu após retornar da batalha. Naquele momento, o rapaz teve que enterrar caixões vazios, pois os corpos de seus camaradas não foram encontrados. Mas Varfios não contou a ninguém que, na verdade, todas essas pessoas foram salvas da morte. Os cavaleiros serviam secretamente seu mestre. Caso contrário, já estariam mortos há muito tempo. Mesmo Paul não sabia dessa história, embora ele fosse o assistente mais próximo do duque. Até o fim, Shaitan temia que alguém pudesse trair
seus amigos e que eles fossem enviados à morte. É por isso que Varfus não contou nada sobre o passado, nem mesmo a um assistente tão bom. De vez em quando, o nobre era atormentado por um sentimento desnecessário de culpa por ter mentido a todos. No entanto, Poe estava sempre ao lado de Chayton, mesmo que não conhecesse os detalhes de suas dúvidas. Devido aos pensamentos sem fim em sua cabeça, desta vez o Duque encerrou sua reunião tardia mais cedo. Varfus continuou pensando na dama que lhe parecia assustada após o encontro com os inimigos. O rapaz realmente gostaria de fazer tudo para garantir que a garota não entrasse em tais situações no futuro. Ele ainda não conseguia entender a razão de seus sentimentos, mas seu corpo todo era atraído pela filha do Duque. Mesmo agora, Chetan secretamente esperava que Rosanna pensasse nele ao menos um pouco também. Havia uma alta probabilidade de que este fosse o efeito do selo do dragão, mas Chetan não sabia ao certo. Mas mesmo o onisciente Henry não pôde evitar todas as consequências da noite de hoje. Tudo isso porque o Duque Lelatan estava gritando com sua filha desde a manhã cedo por suas travessuras noturnas. Ele estava irritado que a garota estava fazendo de tudo para não prestar atenção nele. O homem constantemente punia a dama com prisão domiciliar, mas isso não surtia efeito. E agora, o Duque tinha que prestar contas ao imperador, o que temia, mas a heroína não se importava com esses pequenos detalhes. Então os gritos de seu pai apenas a irritavam. Ela fingiu que sua saúde piorara devido ao constante zumbido em seus ouvidos, e os assistentes imediatamente afastaram a garota o mais longe possível de seu pai, que ainda não lhe havia contado tudo. O que mais irritava a dama era que ela se via obrigada a tomar chá com os outros aristocratas. Desde o princípio, ela sentiu os olhares de desprezo das damas, que tentava ignorar. Somente na solidão, a heroína conseguia encontrar salvação para si mesma. Mas mesmo isso não durava muito. Enquanto Rosanna tentava se distanciar delas, as damas continuavam a fofocar em voz alta sobre ela. Por causa de seu faro apurado, a garota sentiu que uma das damas a observava constantemente. Era Potlengue, que nunca havia perdoado a filha do Duque Leila Dez por sua recente perda. Mas a heroína se divertia com o fato de ter derrotado a aristocrata insolente Brina com tanta facilidade. No entanto, a garota não esperava que as damas logo passassem do silêncio para a ação. Ela teria preferido que os aristocratas continuassem a fofocar às suas custas sem tocá-la. Contudo, Potlengue, com um sorriso falso, declarou que não poderia deixar Rosanna de lado. A heroína entendeu que sua recusa à companhia apenas levantaria mais perguntas das pessoas. Então, com um suspiro, permitiu que essas meninas se juntassem à sua humilde mesa. Assim, Rosanna se viu quase no centro das atenções. Embora não tivesse pedido conversa, ela nem mesmo tentava ouvir a chata tagarelice de Brina, que interrompia a todos ao seu redor. As outras damas apoiavam alegremente as conversas de Potlengue, tentando se aproximar dela. Elas não se atreviam a dizer uma única palavra contra Brina, incentivando seu desejo de se casar com o príncipe. Nenhum dos aristocratas suspeitava que Rosanna estava interessada apenas nas iguarias da mesa. Era a elas que ela dedicava todo o seu tempo durante o chá, ignorando conversas triviais. Brina equivocadamente atribuía o silêncio de Rosanna ao medo de falar em um grupo tão grande, de modo que Potlengue começou a rir abertamente da dama que não conseguia se expressar. Mas a heroína sinceramente não sabia sobre o que elas estavam falando, porque não ouvira seus interlocutores o tempo todo. A garota não se sentia culpada por não manter a conversa à mesa. Ela não estava nem um pouco interessada na discussão sobre quem receberia o título da Galáxia Celestial naquele ano. Era pura coincidência que a grande guerreira tratasse um título tão famoso com desdém. Ela imediatamente percebeu que tinha dito demais, já que o olhar de Brina não era bom. Porém, Potlengue ganhava esse título todos os anos, então não poderia permitir que ninguém zombasse dele. Rosanna não tinha argumentos em sua defesa porque suas palavras eram descuidadas demais. De repente, Brina sugeriu que a filha do Duque competisse pelo famoso título naquele ano. A heroína reagiu de forma lenta a tal batalha, pois estava confiante em sua vitória desta vez também. Mas os aristocratas ao redor já estavam interessados no duelo por uma recompensa tão importante do imperador. Potlengue ganhava o título todos os anos, então não tinha intenção de ceder esse lugar a ninguém. Somente agora Rosanna pensou sobre quais bônus esse título poderia trazer a ela. Afinal, nem o imperador nem os magos prestariam atenção a ela se conseguisse vencer. O benefício era óbvio, então a garota aceitou o desafio da estúpida Potlengue. Na verdade, Brina esperava que sua rival fugisse ao mero mencionar da batalha, então não conseguia acreditar que Rosanna estava realmente interessada nesse duelo. Mas a heroína já estava seriamente decidida, não pretendendo recuar da vitória. Naquele momento, seus olhos estavam frios como gelo e penetravam de forma tão intensa e dolorosa. Brina se sentiu desconfortável, mesmo tendo apenas olhado nos
nos olhos de sua autoconfiante oponente. Essa circunstância atingiu Portland de tal forma que, por um momento, ela esqueceu onde estava. A garota foi salva apenas pelo fato de que a heroína decidiu encerrar seu chá. Rosanna não percebeu a presença de um dos membros da família imperial, pois estava perdida em pensamentos, mas Brina imediatamente se dirigiu a Joseph, que chegara para o chá por causa de uma dama. Mas Portland não era quem o príncipe se dignou a demonstrar interesse. Em vez disso, o rapaz estava à procura de Rosanna, pois era ela quem ele queria acompanhar até em casa. Isso feriu tanto Brina que ela ficou sem palavras ao se comunicar com o príncipe. A garota tentou de todas as maneiras manter a compostura porque queria se casar com ele, mas era evidente pelo comportamento de Joseph que ele prestava quase nenhuma atenção à aristocrata à sua frente. Em vez disso, ele se lembrava de todos os rumores sobre Rosanna, que não o decepcionavam nem um pouco. O que Joseph mais gostava era que a filha do duque decidira lutar pelo título da Galáxia Celestial. Ele aprovava totalmente essa competição e teria escolhido Rosanna como a vencedora. Os aristocratas imediatamente notaram que o herdeiro mostrava simpatia por Rosanna, mas a própria dama recusou o príncipe de forma rude, como se ele fosse apenas um pobre plebeu. Nenhuma das damas poderia se permitir tratar daquele jeito quem viria a assumir o trono no futuro, mas a heroína nunca se importou com o status das pessoas que a irritavam com seu comportamento. No entanto, o príncipe apenas riu alto em resposta à rudeza da garota, pois a achava divertida. Joseph estava cansado de pessoas o tratando como se fosse um santo, então estava encantado com Rosanna. Ele até ordenou que todos ao seu redor seguissem o exemplo de Rosanna e se comunicassem de forma mais ousada com os aristocratas. Na verdade, todo esse tempo, Bella estava escondendo sua raiva porque a dama não ouvira seus avisos. Rosanna se lembrou da proibição de se comunicar com Varfius, mas não tinha intenção de segui-la. A heroína sempre buscou apenas seus próprios interesses, e agora não se importava com o príncipe. Mas, por algum motivo, Joseph estava certo de que a garota não conseguiria resistir ao seu charme. Então o rapaz veio ao evento especificamente para que Rosanna tivesse outra chance, mas Rosanna não precisava de tal favor, já que não se importava com a honra da família. Assim como os outros, por algum motivo, a herdeira sentiu uma pressão terrível ao seu lado, como a que sentia de seu pai cruel. Mas o rapaz afastou essas imagens de si, imaginando apenas o doce e encantador rosto da dama. Portanto, não importava o que a garota dissesse a ele. Joseph não conseguia tirar os olhos dela. A heroína não queria prolongar essa conversa sem sentido porque não respeitava o príncipe. Mas o rapaz de repente agarrou sua mão, querendo impedi-la de sair sem sua permissão. A reação da dama não demorou a chegar, pois seu corpo reagiu no mesmo momento, mas a heroína exagerou na força, e assim, o rapaz acabou esbarrando bem em seu peito. O ar imediatamente corou suas orelhas, já que ele nunca se permitira tal intimidade com mulheres antes. Rosanna mal conseguia pensar quando puxou o príncipe, e foi assim que ela acabou nessa situação. Mas a garota não perdeu a compostura, e acusou Joseph de a agarrar de forma tão inesperada. Ela empurrou o rapaz com força, fingindo estar furiosa com suas ações aleatórias. Mas tudo não era tão simples, pois o Duque Varfeus também veio em busca de Rosanna. Ele também ignorou Brina, dirigindo-se diretamente à dama que lhe interessava. O rapaz fingiu ser a própria imagem do charme, de maneira que a filha do duque não pudesse recusar sua proposta de viagem. Mas nem ele poderia prever que Rosanna seria tão popular entre os homens naquele dia. Embora a moça já tivesse rejeitado Joseph, ele não perdeu a esperança de conseguir seu consentimento até o fim. O relacionamento entre os dois filhos do imperador estava tenso, por isso entraram em uma discussão. Todos ao redor observaram surpresos enquanto Chetan e Joseph discutiam. A dama não gostava de ser o centro das atenções, então rapidamente fugiu. A garota era perfeitamente capaz de chegar à propriedade sozinha, razão pela qual se recusou a ser acompanhada. Ela não se importou com o tempo que suas amigas gastaram para chegar ao chá, mas Rosanna não podia recusar Varfeus, pois já tinham um acordo de cooperação. Assim, Chetan passou por Joseph de forma tão fácil e natural. Por mais que ele tentasse chamar a atenção da moça, o duque mal conseguia esconder sua alegria pela vitória, zombando abertamente de seu oponente derrotado. O herdeiro não estava acostumado a ser humilhado, então ficou cada vez mais irritado a cada segundo que passava, e apenas Rosanna pensava tristemente sobre como conseguiu se meter em tal situação, enquanto os aristocratas continuavam, discutindo por um bom tempo o fato de que a filha do duque era tão popular. As damas fofocavam alto sobre isso, pois Layla havia espalhado muitos rumores, e apenas mais uma vez a derrotada Brina tinha dificuldade em lidar com sua vergonha na alta sociedade. Na propriedade de Layla Thon, a dama recebeu, como sempre,
uma reprimenda de seu pai, que estava insatisfeito com seu comportamento. Mas como de costume, a heroína não se sentiu envergonhada por suas ações. Não importava o quanto fosse repreendida, o homem estava horrorizado com o fato de sua filha estar reivindicando o lugar de noiva do príncipe. Somente agora a garota percebeu que havia se colocado em perigo com suas ações. Não era permitido que ela tivesse qualquer contato com o imperador em circunstância alguma, mas foi exatamente isso que ela conseguiu. Assim que a dama bateu a cabeça na mesa, o duque diminuiu um pouco o tom de seus gritos. Ele até trouxe pensativamente ovos para sua filha para que ela pudesse aplicá-los em sua cabeça machucada. Layla aconselhou Rosanna a se preparar para o baile em silêncio, pois não havia outra escolha. Como a heroína estava apenas preocupada com a comida, agora estava pouco interessada em outros assuntos. Mais uma vez, o pai ficou maravilhado com quão ruins eram os modos de sua filha, mas o duque não podia esconder o fato de que a garota lhe dava a chance de se aproximar do governante. Se Rosanna ganhasse o título, ela se encontraria com o imperador pessoalmente durante a cerimônia de premiação, então o homem estava encantado que sua família poderia subir tão alto. Naquele momento, nada podia estragar o bom humor do duque, que já estava sonhando. Lylaton sempre quis aparecer orgulhosamente nos eventos sem baixar a cabeça para ninguém, e naquele momento, o governante ainda não conseguiu encontrar um lugar para si mesmo, porque perdeu a pista do herói. Constantemente parecia-lhe que os inimigos estavam prestes a atacar, e ele não tinha nada para se defender. Assim, e permitiu apenas que seu assistente Gerald entrasse em suas câmaras escuras, que frequentemente trazia notícias. Esse homem estava procurando o guerreiro desaparecido, mas até agora não conseguira encontrar nada. No entanto, ele agradou Beloas ao elaborar um bom plano para capturar a heroína. Essa notícia fez o imperador pular da cama, afastando suas amantes desnecessárias. Ele estava disposto a recorrer a quaisquer meios apenas para encontrar o grande guerreiro desaparecido. Caso não gostasse do plano de seu assistente, o imperador imediatamente pegou sua espada. Mas Gerald não tinha intenção de decepcionar o governante, pois sua vida era preciosa para ele. Ele planejou usar o baile que se aproximava para encontrar a heroína através do selo. Enquanto o selo estivesse em vigor, a garota não poderia escapar para fora do império sem permissão, mas o imperador não conseguia entender como seu evento poderia ajudar a capturar o guerreiro. Gerald explicou calmamente que o governante precisava convidar todos os aristocratas para o baile. Então a garota definitivamente estaria entre eles, já que não teria a oportunidade de recusar. Gerald estava confiante de que reconheceria o guerreiro mesmo em meio a tanta gente. Embora levasse tempo para reunir todos os plebeus, o plano realmente deveria funcionar. Assim, o imperador riu alto, antecipando uma vitória fácil na busca. Ele não tinha dúvidas de que podia confiar em seu assistente, que nunca o deixara na mão. Portanto, a captura do guerreiro era apenas uma questão de tempo, pois Gerald sabia o que estava fazendo. Naturalmente, os servos começaram a preparar a jovem dama com antecedência para o evento. Por parte do governante, Rosanna não estava preparada para ter que escolher tanto um estúdio quanto um joalheiro para o baile. Ela já não queria ir à celebração porque poderia se revelar a qualquer momento. Assim, a garota pediu à criada que enviasse uma recusa ao baile para que ninguém incomodasse a dama. Mas River entendeu que isso era impossível, pois o governante convidou absolutamente todos, enquanto a heroína não se importava com sua derrota para Brina. Como não custava dinheiro, os assistentes tiveram que explicar à senhora como o próximo baile era importante. A guerreira não esperava que o governante obrigasse todos os aristocratas a comparecer ao evento. Isso significava que ela definitivamente cairia sob suspeita se negasse a ir ao banquete. A última coisa que a dama queria no mundo era ser punida com uma conversa privada com o governante. Afinal, nesse caso, ela seria imediatamente reconhecida pelos magos que estavam sempre de plantão, perto de sua majestade. Cada vez mais, Rosan percebia em que beco sem saída havia se encontrado devido à sua própria estupidez. Os assistentes não faziam ideia do porquê de Laylatina estar triste, então a consolaram de maneira errada. River disse que ela com certeza encontraria o melhor alfaiate para criar vestidos requintados, e Henry prometeu que encontraria o joalheiro mais caro, porque a dama merecia o melhor. Mas todas as suas propostas causaram raiva dentro de Rosanna, que ela não queria chamar atenção. A garota entendeu que não poderia mais competir com as pessoas em público, então pediu aos seus assistentes que encontrassem as opções mais silenciosas e baratas para os mestres. No entanto, River e Henry estavam transbordando de energia, então mal ouviram as exigências da mestra. Nesse momento, o duque, que a procurava por toda a propriedade, também caiu sobre a cabeça da garota. O homem estava radiante porque trouxera um presente muito caro para sua filha. Ele conseguiu garantir reservas nos ateliês mais caros dos quais a dama tinha que escolher um. O duque tinha certeza de que Rosanna seria grata a ele por tal oportunidade maravilhosa. Se a dama
fosse a verdadeira filha desse homem, ela realmente brilharia de felicidade e alegria. Mas a heroína não entendia o deleite dessas pessoas, que só perseguiam coisas caras. Além disso, a garota não tinha a intenção de bajular a vaidade do Duque apenas para melhorar seu relacionamento. Ela escolheu a opção mais discreta, para si mesma, e planejou manter-se fiel a ela até o fim. Mas os servos valorizavam as oportunidades que o Duque tão generosamente fornecia à sua filha. Joseph sempre ia ao primeiro alfaiate de sua lista, então eles tinham a melhor qualidade. Mas o segundo estúdio não era pior, uma vez que Lila Chin costumava comprar roupas caras para si lá. O terceiro lugar era sempre preferido por Warfeus, para quem eram feitas roupas sob medida. Então não era surpresa que River estivesse radiante com as possibilidades. A criada sempre quis o melhor para sua mestra, e agora essas posições surgiam tão facilmente que a assistente não precisava mais esperar em longas filas apenas por uma reserva. Assim que Rosanna mostrou a River a preciosa joia, a assistente imediatamente mudou de ideia. A dama insistiu que a criada escolhesse um lugar tranquilo, e a garota não se opôs mais. A heroína estava decidida a continuar subornando os servos para alcançar seu objetivo e não se destacar. Não importava o quantos assistentes tentassem, eles não conseguiam entender o raciocínio da filha do Duque. Então River estava visivelmente chateada por Rosanna não ter escolhido o melhor alfaiate. A criada sabia muito bem como era difícil reservar um lugar com eles. Apenas o apoio de Henry permitiu que a assistente se acalmasse um pouco após a decisão da dama. O rapaz estava certo de que a filha do Duque pretendia encontrar joias entre as coleções antigas. Por isso, ele agora apoiava o desejo de Rosanna, pois a busca poderia ser coroada de sucesso. Austin ouvira muitas histórias sobre relíquias antigas ganhando nova vida e popularidade. River ficou tão encantada com o raciocínio do rapaz que se esqueceu completamente de sua recente tristeza. Com essa boa nota, eles se separaram para rapidamente tratar de assuntos importantes. Logo, a criada recebeu outro presente de sua mestra, que estava satisfeita com seu trabalho. Tudo porque ela encontrou um lugar tão silencioso que tinha medo de pensar até mesmo em sonhos. Todos os trajes nesse estúdio eram bastante antiquados e simples em sua execução. O mestre não estava muito ocupado devido ao pequeno número de pedidos, então ele direcionou sua atenção para os clientes. Era a primeira vez na vida dele que ele via uma cliente tão rica, então ele ficou tão surpreso que não conseguiu ficar em pé. Rosanna não conseguia acreditar que podia evocar tais emoções nas pessoas, pois geralmente todos não reagiam de forma tão emocional. O nome desse alfaiate era Júlio, e ele mal estava conseguindo se sustentar, então não esperava que nenhum aristocrata viesse até ele. Ontem, o rapaz ouviu sobre a reserva, mas ele estava livre o dia todo, então não anotou o nome da cliente. Agora ele estava chocado por ter sido escolhido acidentalmente pela famosa filha do Duque de Lila Chin. O alfaiate não conseguiu controlar sua voz trêmula, embora tentasse ser educado com os convidados. Assim que a dama se sentou na cadeira, imediatamente deu ao rapaz a tarefa de costurar um vestido para o baile. Uma expressão de incerteza atravessou o rosto de Júlio, já que ele nunca havia recebido um pedido tão complexo antes. Mas era impossível convencer a heroína, pois aquele lugar atendia completamente às suas exigências. A garota imediatamente despachou muito dinheiro para que o rapaz não se atrevesse a recusá-la por conta de sua avareza. Rosanna não tinha preferências, então confiou completamente no gosto do pobre alfaiate. Júlio não conseguia acreditar em seus ouvidos quando a dama prometeu usar qualquer vestido que ele preparasse para ela. River não pôde se calar, então informou que sua mestra já havia recusado todos os ateliês famosos. Além disso, naquele baile a garota ia ganhar o famoso título da Galáxia Celestial. Essa responsabilidade apenas assustou ainda mais Júlio, cujas habilidades deixavam muito a desejar. A heroína apenas suspirou após as histórias de sua criada, que não ajudaram em nada. A garota casualmente consolara o rapaz, e isso fez com que ele ganhasse mais uma admiradora. A partir daquele momento, Júlio decidiu dedicar todos os seus trajes à rica família Lila Chin. Após algum tempo, a heroína notou o quão cansado seu corpo estava após uma curta viagem, embora não fosse surpreendente considerando quanto tempo passaram experimentando os trajes. River estava ainda mais exausta do que sua mestra, então já estava profundamente adormecida.